Esse homem de negócios estava finalmente prestes a ser promovido, mas quando passa pelo lugar errado, na hora errada, todos os seus sonhos caem por terra, literalmente. Mas ao renascer em um mundo mágico, esse rapaz vai tentar ganhar a vida e ser bem sucedido antes de bater as botas para que não ocorra a mesma coisa que aconteceu na vida passada. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá. A história começa com o protagonista andando de terno pela rua e falando no telefone. Ele tá avisando pro chefe que conseguiu marcar uma reunião com o cliente e tá indo pro local de encontro nesse momento. Infelizmente, a negociação não foi muito bem, porém o homem não quer desistir, pois esse não é o único cliente. Então ele foca em conquistar seu objetivo até que finalmente cumpre as metas da empresa e sente que vai conseguir uma promoção. Infelizmente, a vida é imprevisível. É nesse momento que vemos um bandido fugindo de um estabelecimento que acabou de roubar. O guarda tá levemente ferido, mas ainda consegue ir atrás do criminoso e derrubar o cara no chão. Nessa confusão, o bandido acaba disparando e adivinha quem tava passando por ali nessa hora? Pois é, o protagonista é atingido no peito e cai no chão em seguida. As pessoas em volta entram em pânico e enquanto parte dessa pra melhor, o cara só consegue pensar na promoção que ia ter no trabalho. De repente é mostrado uma luz e uma nova pessoa, enquanto uma voz fala que essa pobre alma tá destinada a um reino parecido com esse planeta, mas que possui magia e monstros e é onde o protagonista vai reencarnar. De repente, em uma planície, ele desperta como um garoto de cabelo branco e olhos azuis, que se assusta com um dragão que passa voando do nada. O cara levanta e se questiona se aquilo é mesmo dragão. Ele também lembra do que a voz falou sobre reencarnação, mas tá confuso e percebe que o terno que ele usava sumiu. A voz de antes fala com ele, dizendo que vai conceder o conhecimento básico desse mundo e explicando que o cara pode dizer a frase abrir status, pra ver os status. O cara repete a frase e um menu digital aparece no ar. A voz explica que a raça e a idade já são pré-definidos, mas ele pode escolher todo o resto. Por fim, a voz deseja uma vida abençoada pro cara. Ele então conclui que realmente reencarnou. Ao terminar de escolher as opções, o nome escolhido foi Luciel. As habilidades escolhidas foram análise de proficiência, artes marciais, controle mágico e sorte monstro, que provavelmente era o que faltava na outra vida. Como profissão, Luciel escolheu curador. Apesar de ser uma função de suporte que não se destaca muito, ele pode ajudar as pessoas e conseguir um trabalho estável. Afinal, o rapaz não tem coragem de enfrentar os monstros. As economias dele por enquanto são apenas 3 moedas de prata e apesar de ter apenas 15 anos de idade, nesse mundo ele já é considerado adulto, então já tem que correr atrás de um trampo, moleza é pros fracos. Enquanto anda, o cara acaba tropeçando na carcaça de um monstro. Ele se assusta e sai correndo, determinado a viver até envelhecer nesse mundo, diferente da vida passada. Depois de um tempo, Luciel chega na entrada de uma cidade e vê as pessoas mostrando documentos e pagando umas moedas pros guardas. Ele logo conclui que precisa mostrar uma identificação e pagar um pedágio para entrar. Ao se aproximar, o guarda imediatamente pede uma identificação. O rapaz pensa um pouco e inventa uma história para justificar a falta de documento. Ele fala que foi criado em um vilarejo afastado e quando se tornou adulto virou um curador, mas foi expulso porque o vilarejo não tinha uso para essa função. Tudo isso é falado de um jeito consistente, afinal ele precisava ter lábia como homem de negócios no outro mundo. Por fim, Luciel fala que tá procurando uma clínica para poder treinar as habilidades. O guarda pede um momento e se afasta. Em seguida, uma mulher muito bonita aparece para falar com o rapaz. Ela se chama Lumina e se dispõe a levá-lo para a guilda dos curadores. O guarda explica que não precisa pagar pedágio porque não cobram taxa dos curadores. Quando o Luciel percebe, a mulher já tá lá na frente, então ele corre para alcançar ela, mas acaba esbarrando em um cara grandão que manda ele olhar por onde anda. Luciel percebe que é um grupo de aventureiros. Lumina avisa que tá levando o rapaz para a guilda dos curadores, e quando o aventureiro pergunta se ele é um curador, Luciel explica que ainda não consegue usar magia, então ainda não é exatamente um curador. Com isso, o homem fala para ele não se corromper, então o garoto solta um sorriso de negociante e promete que vai manter a ética do trabalho. Depois que o grupo vai embora, Lumina fala que ele nem precisava se preocupar, pois ninguém iria fazer nenhum mal com ela por perto. Luciel então entende que essa moça deve ser bem forte para se garantir contra todos aqueles caras. Enquanto caminham, o rapaz pergunta sobre os guardas não terem cobrado pedágio na entrada da cidade. Então Lumina explica que apenas o Império cobra taxa de curadores, mas nessa cidade eles recebem um tratamento especial porque são pessoas que lidam com a vida e a morte. Ao ouvir isso, Luciel pensa que é resultado da habilidade de sorte monstro. A dupla
dupla chega na sede da guilda dos curadores e entram no local, onde a própria Lumina dá as boas-vindas a ele. Nesse momento, o cara percebe como o sorriso da moça é encantador e já tá ficando feliz por ter reencarnado. A recepcionista, chamada Kururu, dá uma ficha pra ele preencher. A princípio, Luciel não entende o que tá escrito, mas uma habilidade traduz tudo pro japonês. O cara vai preencher na ficha enquanto a Kururu, que chama a Lumina de mestra, fala que a guilda poderia ter enviado uma representante pra lidar com o novato, mas a mulher conta que não foi nenhum problema porque já tava lá perto da entrada. Ouvindo essa conversa, o cara já deduz que Lumina é uma pessoa importante. Na ficha, ele só tem problemas pra preencher a cidade natal, afinal ele não tem como saber disso. Então Luciel se faz de besta e pergunta se pode preencher esse campo com a palavra vilarejo, porque não sabe nem se o vilarejo tem um nome. A mulher acredita mesmo que ele é meio leigo, então fala que pode deixar desse jeito mesmo. Quando Luciel entrega a ficha, Kururu leva o papel pra uma sala. Então o rapaz aproveita pra perguntar pra Lumina se essa cidade tem um nome, ainda se fingindo de besta. Ela se impressiona com a falta de conhecimento do cara, mas logo responde que essa é a cidade de Mehatone, da República de São Churuli. Sendo assim, o cara promete que vai se esforçar pra aprender essas coisas. Em seguida, a recepcionista volta com um cartão de papel e manda ele canalizar a magia no objeto. O cara se concentra e o papel brilha. Em seguida, as informações aparecem na ficha, mostrando que ele é um curador de classe G chamado Luciel. Kururu pede o papel de volta e entra de novo na sala. Quando o rapaz pergunta pra Lumina o que a outra tá fazendo, ela explica que o cartão tá sendo registrado na rede mágica da guilda dos curadores. Assim ele vai poder usar o cartão, que será reconhecido em qualquer guilda dos curadores do mundo. Um tempo depois, a moça volta com o papel e comenta que já confirmou que ele é de fato um curador e possui controle de magia e afinidade à magia sagrada. Vendo que tá tudo resolvido, Lumina se despede, mas o cara ainda precisa de ajuda para conseguir um emprego em alguma clínica. Então ele avisa que não sabe usar a magia sagrada, já que não tinha livros de feitiços no vilarejo e ele foi o primeiro curador de lá. Com isso, a moça se lembra de como ele é leigo, confia. Então ele fica aliviado por essa conversa ter dado certo. Luciel pergunta pra Kururu se pode fazer algum estágio, mas quem responde é a Lumina, que explica que ele tem 3 opções. A primeira é o treinamento espartano, a segunda é assumir uma dívida de empréstimo e a terceira é virar um aprendiz. No treinamento espartano ele teria que estudar muito até aprender os feitiços de cura, recitando até ficar sem magia e quando recuperar a mana, recomeçar tudo. No caso do empréstimo, ele entra numa escola e estuda por 3 anos, porém precisa pagar de volta uma moeda de platina para a guilda dos curadores. E por último, se virar um aprendiz, ele vai realizar tarefas por cerca de 1 ano enquanto aproveita o tempo livre para estudar. Diante dessas opções, ele imagina que ser aprendiz parece o caminho mais tranquilo, porém não sabe se vai ter tempo livre. Já o empréstimo estudantil faz ele lembrar de como foi complicado pagar esse tipo de coisa na vida anterior, pena que não tem ProUni nesse mundo. Por fim, o treinamento espartano seria como estudar em cima da hora para fazer as provas. Como tá acostumado a trabalhar sob pressão para cumprir as metas no emprego da vida anterior, ele acha que dá conta do treinamento espartano. Além disso, ele tem a habilidade de análise de proficiência que vai ajudar a saber quanta experiência o cara precisa para melhorar as habilidades. Sendo assim, Luciel decide mesmo optar pelo treinamento espartano. Kururu fica impressionada por uma pessoa escolher essa opção por vontade própria e acha que ele é mesmo muito leigo. De qualquer forma, a decisão tá tomada. Luciel se despede da Lumina e promete retribuir o favor. Ela então deseja boa sorte pro cara com aquele sorriso encantador. Depois disso, o rapaz chega no quarto de treinamento. É um cômodo pequeno e sem janela, tem apenas uma cama e uma mesa com um livro de feitiços. Sem perder tempo, ele começa pelo básico, determinado a terminar no prazo de 10 dias. Com o livro, ele aprende que ao recitar os feitiços, o poder mágico vai saindo do corpo da pessoa, conseguindo isso, a habilidade aumenta. Agora tá na hora da prática, ele precisa canalizar o feitiço com uma imagem mental clara para melhorar o controle da magia. Sendo assim, o cara mentaliza um ferimento leve, se concentra e recita a magia de cura. Uma pequena luz sai da mão dele, mas Luciel não percebe, mas sabe que sentiu algo saindo do seu corpo, tomara que não seja gases. Através do menu de status, ele vê que tá progredindo. A afinidade com magia sagrada tá em 5 pontos de 100. Os pontos de mana estão em 45 de 50, quer dizer que ele só gastou 5 pontos e ainda pode usar essa magia 9 vezes. Depois de usar toda a mana, o cara começa a se recuperar naturalmente, mas se sente muito mal fisicamente, como se tivesse bebido demais na noite anterior. Ao recuperar todos os pontos de mana, Luciel imagina que se melhorar a manipulação e o controle de magia deve diminuir o gasto de mana, então ele se concentra para sentir a magia interior e aprender a manipular. No dia seguinte, o rapaz acorda achando que tá atrasado pro trabalho, mas lembra que tá reencarnado em outro mundo, então fica empolgado para continuar se dedicando completamente ao treinamento. E foi isso que o cara fez, recitando a magia, mas parando antes de se esgotar e aproveitando para treinar a manipulação enquanto recupera os pontos de mana. Ao repetir isso várias vezes, Luciel sente que tá pegando o jeito e realmente os números não mentem, tá tudo aumentando. Vendo os primeiros resultados, o cara fica empolgado para continuar se dedicando. De repente, uma funcionária da guilda chamada Mônica
Mônica aparece com uma refeição para ele. Luciel também se encanta por essa moça. 3 dias depois ele consegue conjurar a magia de uma forma que a mão fica brilhando por um tempo. Mônica então confirma que ele aprendeu a usar o feitiço de cura e cobra uma moeda de prata pelo serviço. Antes de sair, o cara pergunta se deve procurar a Lumina. Ao descobrir que ele é o cara que chegou com a Lumina, Mônica pede desculpa e devolve a moeda de prata, pois a Lumina já tinha feito os preparativos para que ele pegasse o quarto por 10 dias. Ele comenta que a moça deve ser mesmo uma autoridade, então Mônica conta que a Lumina é capitã do regimento feminino de paladinas da igreja. Vendo que é uma pessoa importante, Luciel imagina que teve sorte novamente por ter encontrado ela. Mesmo podendo treinar por mais 7 dias, ele decide se promover como curador. A Mônica tinha contado que os membros da guilda pagam algumas taxas, então ele decide encontrar uma guilda de aventureiros. De repente, aquele cara de antes aparece. O nome dele é Bazan. O Luciel fica preocupado, mas o pessoal do grupo parece bem humorado. Em seguida aparecem alguns aventureiros novatos, todos feridos, e o Bazan fica muito preocupado. Luciel lembra que a Mônica contou sobre a guilda não poder controlar os curadores nem as clínicas atualmente. Antes a sede mandava representantes para resolver os problemas quando curadores agiam de má fé, cobrando muito caro ou causando confrontos. Porém, hoje em dia eles estão muito mais malandros e corruptos e as leis não conseguem acompanhar. Com isso em mente, Luciel se aproxima e se dispõe a curar os aventureiros feridos. Sem muita opção, os aventureiros aceitam a oferta de cura do Luciel. Ele começa com uma garota e tenta fazer a primeira cura, porém com a pressão do momento a magia não funciona. O rapaz volta a se concentrar, pois não pode ficar gastando mana à toa. Ele tenta visualizar uma imagem de ferimento, rebobinando e finalmente consegue fazer a magia corretamente, curando a primeira pessoa. Depois de curar quase todos os aventureiros, falta só mais uma pessoa para ele salvar. O problema é que o cara errou algumas vezes na conjuração, e agora tá exausto por ter usado quase toda a mana. Ele cai no chão quase inconsciente, enquanto os aventureiros tentam ajudar a última pessoa ainda ferida. Mesmo nos últimos segundos antes de desmaiar, Luciel estava disposto a salvar aquela pessoa, porém não tinha nada que pudesse ser feito. De noite ele reflete no quarto da guilda. Os aventureiros tinham agradecido pelo que ele fez, mesmo que não tenha conseguido salvar uma pessoa, ele salvou todos os outros. Ainda assim, o curador se sente mal e fica determinado a subir de nível. Para isso ele quer ganhar experiência na guilda dos aventureiros e melhorar suas habilidades para conseguir sobreviver nesse mundo. A guilda é um local um pouco grande com vários tipos de aventureiros. O curador vai até a recepção e pede para se registrar como aventureiro. Ele então percebe que a moça da recepção tem orelhas de coelho. Ela dá um formulário para ele preencher e um cartão para ele canalizar a magia. Após o preenchimento, a recepcionista verifica pelo cartão que ele tem habilidade de artes marciais, então tá liberado para se registrar como aventureiro. Em seguida, ela explica como os contratos funcionam. Quando os aventureiros completam os pedidos ou missões, eles recebem recompensas, porém a guilda fica com 10% pelos custos operacionais. Luciel pergunta o que acontece se não conseguir completar a missão, então a moça conta que tem penalidades e outras taxas. Com isso, ele entende que se não conseguir completar os trabalhos, ele tá ferrado. O cara também pergunta se a guilda dos aventureiros recebe pedidos de cura. A recepcionista não entende direito, então ele ativa novamente aquele modo empresarial só para se apresentar como curador e pergunta se caso algum aventureiro se ferir em treinamento, ele pode curar e usar o valor desse serviço no próprio treinamento. Basicamente, ele quer ser apresentado a alguém que possa ajudar ele a treinar as artes marciais. Se alguém puder fazer isso por ele, Luciel acredita que seria um bom acordo em troca dos serviços de cura. Como esse tipo de decisão não tá nas mãos da recepcionista, ela pede um momento enquanto vai chamar alguém. Quando a moça se afasta, Luciel pensa que fez tudo o que podia, e agora só resta confiar na sorte monstro. Algum tempo depois, a recepcionista volta com um cara grandão de cabelo branco. Primeiro o rapaz fica muito surpreso com um homem que parece ser bem durão, mas lembra que na vida passada tinha um chefe que também tinha cara de durão, então é melhor não julgar pelas aparências. Ele então se apresenta e fala que quer treinar artes marciais e habilidades de recuperação mágica. O homem acha esse pedido estranho vindo de um curador por não querer ficar com o dinheiro. Além disso, ele questiona por que um curador quer aprender a lutar. Luciel explica que sabe que seria inútil em um combate real. Se ele sair em alguma jornada, qualquer monstro, por mais fraco que seja, conseguiria acabar com ele. Então, para evitar isso, o rapaz quer ficar forte o suficiente para se defender. Depois de pensar um pouco, o homem aceita ele como especialista em recuperação do centro de treinamento. O acordo é que Luciel vai ganhar uma moeda de prata por dia e as taxas do treino vão ser descontadas desse pagamento. Ele pergunta quando o rapaz vai poder começar e Luciel responde que pode voltar em 6 dias para iniciar. O homem então pede para a moça coelho cuidar dos preparativos. Ela finalmente se apresenta pelo nome Nanaela, com um sorriso bem gentil. Luciel também responde se apresentando, mas percebe olhares estranhos dos outros aventureiros no local. Só quando o instrutor faz aquele gesto de limpar a garganta, a galera se espalha. O homem também se apresenta, ele se chama Brod e tem um cargo de instrutor-chefe da guilda. Antes de se retirar, ele fala que espera Luciel ali em 6 dias e sai andando enquanto dá uma risada. À noite, Luciel volta pro quarto da guilda dos
curadores. Ele pensa que tá tudo indo bem, mas precisa melhorar a recuperação mágica para que os aventureiros não percam a fé nele. Para isso, o curador precisa usar toda a energia que possui. De repente, a Mônica aparece no quarto, levando a refeição dele. Ela deixa o prato na mesinha e pergunta se a saída do cara foi produtiva. Luciel responde que sim, que já tem um lugar para ir quando terminar o treinamento. A mulher parabeniza ele, porém o rapaz também revela que precisa melhorar as habilidades pelo menos mais um pouco. Enquanto Luciel começa a se alimentar, a Mônica demonstra apoio para que ele consiga bons resultados. Ele aproveita para perguntar em que nível tem que chegar na afinidade mágica. A moça fala que geralmente quem chega no nível 5 até os 20 anos de idade é considerado um prodígio. Como tem 15 anos, o garoto pensa se vai conseguir um nível por ano, mas de repente a Mônica fala que se ele chegar ao nível 5, ela sai com ele. Isso pega o jovem completamente desprevenido ao pensar sobre um encontro romântico, mas logo isso vira uma motivação para ele se dedicar ainda mais. Uma semana depois, esse treinamento intenso de magia sagrada termina. No dia de ir embora, Luciel vai falar com a Kururu, que percebe que realmente já se passaram 10 dias. O cara agradece a tudo que fizeram por ele, e graças a isso ele aprendeu magia suficiente para poder começar como curador. A Kururu elogia o rapaz dizendo que ele é impressionante. Ela também já sabe que ele até já conseguiu um trabalho para começar imediatamente. Antes de Luciel sair, Kururu avisa para ele agradecer também a Lumina caso acabe encontrando ela. Enquanto se retira da guilda de curadores, ele pensa nisso como um novo começo. Ao chegar na guilda dos aventureiros, Luciel percebe que os outros aventureiros estão encarando de novo. Ele encontra outra recepcionista e percebe que todas as garotas desse mundo são lindas. Quando o cara se apresenta e diz que tá procurando o Brod para treinar, a moça mostra a escada que leva ao centro de treinamento. Após descer a escada, ele chega em um cômodo bem espaçoso, mas parece que foi o primeiro a chegar. Em seguida, Brod aparece pela mesma escada com um olhar ameaçador que deixa o rapaz um pouco apreensivo. Ele também fala que vão ter a sala de treinamento só para eles. Luciel acha estranho ser o único em treinamento, mas agradece pela oportunidade. O homem elogia o garoto por ter visto o olhar ameaçador dele e não ter fugido. Luciel então fala para não pegar leve, pois precisa de habilidades para sobreviver. Novamente com aquele olhar, Brod fala para ele nem pensar em fugir. O treinamento começa com exercícios físicos, primeiramente com uma corrida. Brod manda não vacilar, pois pode acabar virando comida de Goblin, e ainda fala que inevitavelmente ele vai ficar sem energia e vai precisar se forçar a continuar indo em frente. O coitado continua correndo a toda velocidade, enquanto o instrutor explica que para um aventureiro parar significa ser eliminado. De repente o rapaz começa a delirar, pensando que tá começando a gostar disso ao lembrar que não conseguia nem se mover no fim da outra vida. Então essa situação é praticamente o paraíso, pois tá respirando e se movendo enquanto vive de verdade. Esse delírio foi logo antes dele cair exausto. Um tempo depois, todos na guilda se assustam com um grito muito alto, mas é só o Luciel gritando de dor enquanto o instrutor ajuda ele a se alongar. Brod explica que é bom se alongar para aumentar a amplitude de movimento e também o alcance do ataque, além de conseguir mais flexibilidade ao desviar de ataques dos inimigos. Após o alongamento, Brod começa o treino prático, dizendo pro Luciel tentar acertar um ataque nele, não importa como. O garoto tenta um chute, mas é tão lento que até eu conseguiria defender a tempo. O instrutor reconhece que ele é de um nível muito baixo mesmo, mas é justamente por isso que ele quer ficar mais forte. Quando o Luciel se mostra determinado, o homem manda ele continuar tentando com tudo que tiver. O coitado tenta vários socos e chutes, mas o instrutor defende tudo com facilidade e ainda revida com um tapa. Brod então comenta que a luta de verdade começa quando ele estiver exausto e que primeiro ele deve aprender a se movimentar. O homem termina falando para ele visualizar um ataque acertando e não relaxar. Sendo assim, o garoto levanta mais motivado, mesmo sabendo que é um amador. Ele já fez artes marciais na educação física do outro mundo, mas nunca entrou numa briga de verdade. Luciel tenta outro ataque, mas ainda sem sucesso, mesmo imaginando o golpe acertando. Isso é tão difícil que ele até pensa em desistir, mas não pode jogar fora esse novo começo, então vai continuar tentando. Depois dessa prática, com o garoto no chão, o instrutor fala que ele aguentou bem. Agora, para não dizer que ele não aprendeu nada, Brod fala sobre o que é mais importante em um combate, que não é ir de base nem se machucar, e para isso ele precisa aprender a se mover. Como um alerta, o homem manda o garoto ainda não tentar aplicar o que aprendeu em uma luta de verdade, para não acabar se dando mal. Por enquanto, ele deve aprender observando o mestre. Isso faz Luciel lembrar de quando era um novato na empresa em que trabalhou. Percebendo que o garoto já recuperou o fôlego, Brod manda ele começar mais uma série. Depois do coitado esgotar todas as energias, o instrutor finalmente reconhece que é hora de parar. Luciel pensa em usar a magia para se curar, sendo assim 2 coelhos numa cajadada. Porém, o Brod fala que deixar o corpo se curar naturalmente vai fazer a habilidade de recuperação física melhorar. Ele recomenda usar a magia só quando tiver muito ferido. Nesse momento, o garoto comenta sobre não ter outros alunos no treinamento. Então Brod explica que não se tem novatos ultimamente, já que os aventureiros de nível baixo não têm dinheiro sobrando para pagar um treinamento, então focam em combates reais. Lembrando daquela outra equipe, Luciel entende que deve ser difícil para eles. Ele também fala que não sabe se a cura funciona em si mesmo, mas prefere guardar para usar nos aventureiros. Brod então fala para ele
ele prometer curar qualquer um independente da raça. De repente aparece um grupo de aventureiros procurando o curador, mas eles não sabem se é golpe ou verdade. Vendo os feridos, Luciel já se aproxima para ajudar. Uma garota tá com uma mordida de lobo na perna, então ele não perde tempo e conjura magia. A moça fica impressionada por ele ter mesmo curado, então Luciel vê que ninguém na cidade confia mesmo em curadores. Em seguida, os outros também pedem ajuda. Depois de realizar o trabalho, ele conta pro Brod que só consegue usar a cura 8 vezes seguidas e pergunta se é o suficiente. Então o homem fala que é o bastante se ele puder mesmo. Brod também sugere que ele use a habilidade até ficar quase sem magia para melhorar os resultados do treino. O garoto lembra do antigo emprego em que se esforçava até não poder mais, mas sente que o melhor a fazer é confiar no instrutor. Agora que tá nessa rotina, Luciel imagina que as habilidades de luta vão melhorar aos poucos, assim como a afinidade mágica ao curar os outros. Ele também pode meditar no meio tempo para aumentar a recuperação mágica. É tudo muito eficiente, além de ainda ter o Brod ao seu lado. Ele pensa que é por causa da sorte monstra. De repente, Brod faz uma proposta, falando pro Luciel passar a morar na guilda, se quiser treinar pra valer. O garoto não tem dinheiro, mas o homem diz que é de graça, além de que ele vai ganhar 3 refeições por dia. Parece bom demais pra ser verdade, mas acontece que o Brod quer aumentar a taxa de sobrevivência dos aventureiros inexperientes, e o Luciel vai ser de grande ajuda. É claro que o garoto aceita, mas não quer curar apenas aventureiros, e sim qualquer um que procurar por ajuda. Brod então fala que o mundo seria melhor com mais curadores como ele. O rapaz pensa que pode ser exagero, mas vê isso como um verdadeiro novo começo. Nesse momento, o instrutor proíbe o jovem de sair durante o treinamento. Primeiro, Luciel se assusta com a possibilidade de ficar preso nesse lugar, mas se recusar não vai ter outro lugar onde possa treinar. A contraproposta do cara é fazer isso pelo prazo de 1 mês, então Brod concorda e fala que quer que o garoto perceba como ele é útil nesse lugar. Com o acordo feito, Brod fala que durante esse mês vai pôr o garoto nas condições certas. Luciel questiona se o mestre da guilda não pode ficar irritado com esse tipo de acordo, mas Brod fala pra não se preocupar, pois ele tem bastante autoridade nesse lugar. O garoto fica muito alegre, já que tá ganhando um treinamento em artes marciais e ainda 3 refeições por dia, sendo que é provável que melhore outras habilidades também nesse meio tempo. É claro que mais uma vez ele imagina que seja efeito da sorte monstro, queria eu ter uma habilidade dessa. Na hora de tomar banho, o coitado sofre com a água que tá muito gelada, mas o Brod entrega pra ele uma muda de roupas pro cara se trocar e ir até o refeitório. Ele só não sabe o que fazer com as roupas usadas, só que ao cheirar os panos ele se assusta com a caatinga. De repente, Nanaela aparece pra agradecer pelo trabalho do cara e por ele ter cuidado daqueles aventureiros feridos. Ela também revela que o Brod pediu pra ela lavar as roupas do jovem. Por dentro ele fica muito feliz, mas por fora ele finge que não pode deixar ela fazer isso. Sendo assim, a garota coelho tem a impressão errada de que ele não quer que mestiços toquem na roupa dele. Porém, Luciel diz que não é isso. Ele só não quer que uma moça bonita como ela faça isso pra ele. Do nada, as orelhas da garota levantam e ela, toda alegre, pega as coisas pra cuidar desse trabalho. Então o rapaz agradece, mas ainda tem a intenção de retribuir pela ajuda. Quando chega no refeitório, Luciel logo é chamado pra sentar com o Brod. Ele percebe que essa situação parece um happy hour da firma, como se isso fosse uma empresa. Na mesa do Brod tem praticamente um banquete de tanta comida, e o homem diz que é tudo pro Luciel comer. Pode ser no ritmo dele, mas é pra comer tudo. E quando terminar, o cara deve encontrar o instrutor no porão. Pensando que isso também faz parte do treinamento, o garoto começa a comer. Pra sorte dele, a comida é uma delícia, então ele vai comendo alegremente até terminar. Mais tarde, Brod mostra o quarto onde Luciel vai ficar, e o jovem aproveita pra perguntar se tem mais gente precisando de cura. O homem diz que sim, mas fala que o trabalho dele começa no dia seguinte. Sendo assim, o cara se deita pra dormir logo, na intenção de acordar descansado. O problema é que ele não consegue dormir tão facilmente. Ao perguntar que horas são, um relógio do sistema mostra que são 7h16 da noite, e Luciel sabe que nenhum homem moderno consegue dormir tão cedo. Como não vai conseguir pegar no sono, o cara decide aproveitar para tentar aprimorar as habilidades. Ele faz um alongamento, pratica magia de cura, medita e depois repete todos os passos. No dia seguinte, Brod bate na porta avisando que é hora do rango. No refeitório, ele é apresentado para um homem com orelhas de animal chamado Golgar, que por algum motivo Luciel compara mentalmente com um urso. Ao perguntar qual é a raça do cara, Golgar diz com orgulho que é um lobo. Isso decepciona o garoto. Além da refeição preparada pro Golgar, Luciel tem que beber uma bebida esquisita que cheira mal, que pelo que o homem diz foi criada pelo sábio do tempo e faz bem pro corpo. Segundo ele, a bebida aumenta a força, resistência, tempo de reação do músculo e outras coisas. O efeito dura 6 horas, então Luciel já vê isso como um item apelão, mas Golgar conta que o problema é que o gosto é tenebroso, por isso ninguém mais aceita beber isso pra ficar forte. Pela cor, o garoto tem certeza que vai fazer mal pro intestino, e o cheiro também não ajuda, só que pra ficar mais forte ele se força a beber. O gosto é mesmo horrendo, ele percebe que fica uma sensação viscosa na língua, além da mistura de sabores amargo, picante e azedo bem fortes. A conclusão dele é que essa é a substância X, tudo que ele quer
agora é cuspir tudo, lavar a boca com água pura e respirar ar puro, mas tem medo de fazer isso perto do urso. O cara até tem dificuldade de manter a concentração para não desmaiar. A única solução mesmo é virar o copo de uma vez. O coitado bebe de forma heróica até secar o copo em um gole, impressionando tanto o Gulgar quanto o Brod. Em seguida, o corpo dele transborda de energia. Ele fica mais agitado que eu quando tomo café. Gulgar então fala pro jovem comer logo e ir até o Brod, enquanto percebe que Luciel tem mesmo muita garra. Depois de uma semana de treino na guilda, o garoto ainda não consegue acertar o mestre, que continua sendo rígido com o treino. Luciel agradece pelos ensinamentos, mas quando vê o homem sorrindo, percebe que algo tá pra acontecer. Brod logo começa a distribuir socos pra treinar a defesa do garoto até fazer ele subir mais de 2 metros com um gancho no queixo. Enquanto cai, Luciel percebe que ainda tem um longo caminho pra percorrer. Como ainda é um novato, tudo o que ele pode fazer é continuar tentando aprender. Ele levanta e solta um sorriso falso pro Brod, pedindo pra tentar de novo. O homem acha medonho esse sorriso forçado em meio a tanta dor, mas o jovem sabe que ainda vai conseguir acertar um ataque. Ao ver que ele ainda tem energia, o mestre decide acabar com ele. Isso faz Luciel perceber que abriu os portões do inferno sem querer. Por sorte, uma menina gata interrompe o treinamento em busca de cura gratuita. Ela mostra que foi mordida por um mestiço de rato nas costas. Ao analisar o ferimento, Luciel conta que pode fechar a ferida com a cura, mas por ser uma mordida pode ter alguma doença e manda ela consultar um médico. Em seguida, o jovem conjura a magia de cura até o ferimento fechar completamente. A garota chora de emoção enquanto Luciel é abordado por outro aventureiro. Ele comenta sobre o fato do garoto curar também os mestiços. Então o jovem diz que humanos ou mestiços são todos seus pacientes. Ao escutar isso, o cara vê que Luciel é um homem bom e pergunta se podem voltar caso precisem de novo. O curador confirma e de repente a menina gata abraça ele, agradecendo e falando que vai voltar se precisar. Depois disso, o aventureiro fala que é impressionante ele estar treinando com o Brod, pois o homem vira outra pessoa durante os treinamentos e os aventureiros evitam treinar com ele. Mais tarde, depois de Luciel jantar, Gulgar serve mais daquela substância X, deixando o jovem desesperado. Depois, enquanto caminha pelos corredores, ele percebe outras pessoas observando ele e tentando disfarçarem. Antes de dormir, o garoto reflete sobre a rotina. Ele treina das 7 da manhã até as 7 da noite. Tem 3 refeições por dia e de noite treina o controle e manejo de magia. Ele já tá se acostumando e com a habilidade de análise já consegue ver que tá melhorando mesmo. Pro Luciel, esse já é um estilo de vida gratificante. Ele só não sabe por que tá sendo observado. De manhã ele conta sobre as pessoas observando pro Brod e pro Gulgar e logo tentam disfarçar. Vendo que esses dois estão por trás disso, o garoto questiona o motivo. Então o Brod pede desculpa e fala que todos estão com medo que ele fuja. O homem explica que a maioria das pessoas que treinam para ser aventureiros não são pessoas ricas, então acabam aceitando pedidos arriscados e pagam um preço. Mas mesmo se machucando e sem dinheiro para se manter, eles continuam se forçando a pegar os pedidos arriscados. Com isso, o garoto entende que com ele na guilda eles podem curar os ferimentos para voltar ao trabalho. Agora ele percebe que mesmo sem saber, o destino dos aventureiros estava nas mãos dele. Sendo assim, o garoto levanta e fala que prometeu ficar por um mês, então pede que eles deem um voto de confiança e parem de vigiar ele. Senão da próxima ele vai arrastar a pessoa até o refeitório e forçar a beber aquela substância, junto com o Brod, já que é ele que tá no comando. Assim o tempo vai voando, até que Luciel percebe que mais pessoas começaram a falar com ele. Então o garoto espera que isso ajude a se acostumar com os aventureiros. No treinamento ele começou a praticar tiro ao alvo, mas tá indo muito mal. Por enquanto ele só arremessa pedras, pois o Brod ainda não deixa usar armas de verdade. Só que ele vê que quando o mês acabar ainda não vai ter dominado nada. Sendo realista, o cara sabe que ainda falta muito para poder lutar lá fora, mas ele ainda continua com a mentalidade de persistência e empolgação. No entanto, o Brod questiona sobre toda essa empolgação vindo de uma pessoa que não tá conseguindo acertar nada. Além do treinamento diferente, a quantidade da substância X aumentou, assim como os pedidos de cura. Quando chega o último dia do acordo, Brod conversa com o Luciel, elogiando o trabalho que teve nesse mês. O rapaz agradece pelo que o mestre fez por ele e comenta que vai voltar para a guilda dos curadores para procurar um trabalho, mas ainda pretende voltar quando tiver dinheiro. Quando ouve isso, Brod se lembra que o garoto estava falido quando entrou nesse lugar. Luciel então explica que ainda tem que pagar uma taxa para a guilda dos curadores. Do nada, Brod pergunta o que ele faria se já tivesse o dinheiro, ou seja, se um instrutor desse a ele o dinheiro para pagar as taxas de um ano inteiro, por exemplo. Luciel fala que provavelmente gostaria de voltar a treinar com ele. Isso faz Brod abrir um sorriso e pegar um saco de moedas. Ele oferece como recompensa por aguentar um mês de treino e salvar a vida dos aventureiros. O rapaz aceita e o homem diz que tem 12 moedas de prata que ele pode usar para pagar a taxa. Brod comenta que graças ao Luciel a taxa de mortalidade dos aventureiros caiu bastante, então ele pode considerar esse dinheiro como um bônus. Primeiro o rapaz acha que é muito dinheiro, mas o mestre fala sobre as artes marciais dele ainda serem praticamente infantis, então Brod fala que ele pode continuar treinando se topar ir pagar as taxas com esse dinheiro. Sendo
Sendo assim, o jovem aceita e os outros aventureiros falam que é melhor ele voltar, mostrando que estão contando com ele. Na guilda dos curadores, a recepcionista vê que o valor cobre as taxas de 1 ano, mas pergunta se ele tem certeza, já que se for promovido nesse período vai ter que pagar taxas adicionais. Porém, o garoto só quer ficar mais forte por enquanto para conseguir ser independente em vez de aumentar a própria classificação. A mulher então fala para ele continuar com um bom trabalho. Quando volta para a guilda dos aventureiros, Luciel dá de cara com o Brod que estava esperando ele, mas disfarça dizendo que só estava de passagem. Em seguida, o homem fala para Nanaela renovar o cartão de aventureiro do garoto, que fica surpreso pois achava que ela precisaria da permissão dele para isso. Porém, para não perder tempo, o mestre sai arrastando ele, dizendo que agora não precisa mais se preocupar com o contrato. Na hora de comer, Brod leva um livro para ele. É um livro de feitiços de nível baixo. Além de ser um presente, é algo para ajudar a guilda, já que ele precisa do feitiço de cura e de desintoxicação. Então Brod deseja que ele domine os dois, então quer que Luciel estude para isso. O jovem então percebe que por baixo dessa casca grossa, o mestre é um pouco fofo. Ele agradece e promete continuar se esforçando, mas o clima corta, pois já tem que beber a substância de novo. É uma jarra tão grande que ele precisa segurar com as duas mãos. O gosto é tão ruim que ele fica com raiva do Brod e quer se vingar, nocauteando o mestre durante esse ano de treinamento. Certo dia, Brod dá uma folga pro Luciel. Seria a primeira folga do cara, porém ele não tem nada pra fazer. Sabendo disso, Brod aconselha o rapaz a ajudar a cortar uns monstros no açougue. Sendo assim, ele anda pelos corredores da guilda até chegar no açougue e encontrar um cara parecido com o Gulgar. Lá dentro, o açougueiro agradece por ele ter aparecido pra ajudar e se apresenta como Galba. Ele é bem gentil e logo revela que é irmão do Gulgar. Em seguida, eles começam o trabalho. De uma bolsa, o açougueiro puxa um javali enorme que claramente não caberia ali dentro, mas Galba explica que é uma bolsa mágica. Isso deixa Luciel encantado, lembrando que esse é um mundo de fantasia. Depois, o Galba pega uma faca para começar os cortes. Luciel fica agoniado com o que vê, mas depois de cortado, ele acha muito mais fácil de olhar. O garoto reconhece que foi bem rápido, então Galba conta que já fez isso muitas vezes. Quando Luciel pergunta se a carne é toda usada no refeitório, o açougueiro explica que parte dela vai para outras guildas e açougues da cidade, para cobrir os custos de operação. Galba também conta que o Luciel tá acompanhando essa tarefa para ganhar um pouco de experiência com açougue, mas também porque eles recebem todo tipo de monstro nesse lugar, e com isso o Brod quer que ele consiga ver os pontos fracos dos monstros e aprenda as melhores formas de atacar. Com isso, o cara percebe que o mestre espera que ele lute contra monstros em algum momento. Galba acha que o instrutor pensa que isso vai ajudar na sobrevivência do Luciel quando partir em aventuras como curador. Ele também fala que hoje em dia não tem muitos novatos que levam o preparo tão a sério como ele, mas na real, Luciel só não quer ser eliminado tão cedo. Galba comenta que isso vale para qualquer aventureiro. No entanto, muitos tentam virar heróis e vão correndo para a batalha. Assim, eles são derrotados em pouco tempo, mas graças a Luciel, a taxa de mortalidade dos novos aventureiros diminuiu. Normalmente, quem sofre ferimentos graves acaba aprendendo tarde demais que não é especial. Porém, agora eles estão sendo salvos pelo curador novato. Luciel fica feliz com isso, mas está na hora do próximo trabalho do açougue. É o rapaz que vai preparar um coelho com chifres. O açougueiro vai orientando passo a passo, mas ainda assim é difícil para quem nunca fez. Mesmo que o bicho já não tenha vida, Luciel continua tenso com o processo. No fim do dia, ele tá sentindo muito mais gratidão pela comida que come. No refeitório, Gulgar manda ele se trocar, já que a roupa ficou suja de sangue. Enquanto lava os panos, o garoto lembra que sempre comeu carne na vida passada, mas essa é a reação de quando alguém tem que preparar pela primeira vez. Nanaela aparece de repente perguntando se ele tá bem. Apesar de dizer que sim, o cara ainda tá com um coelho na cabeça, principalmente ao ver a moça coelho na sua frente. Ela sabe que ele tava trabalhando no açougue pela primeira vez, então imagina que tenha sido difícil. A mina também sabe que ele deve estar mais cansado do que pensa. Ela fala que às vezes acontece isso com os novos aventureiros. Eles ficam empolgados pela primeira batalha. Mesmo que acabem com os monstros sem muito problema, quando ficam sozinhos bate o cansaço mental. E é por isso que ela veio ver o colega, como uma forma de demonstrar gratidão pelo que o cara faz pela guilda. Sendo assim, Luciel também agradece pelo que a moça tá fazendo por ele. Mais tarde, o jantar servido é um ensopado do coelho que foi preparado pelo Luciel. Ele experimenta e acaba gostando muito, mas Gulgar corta o barato dele oferecendo a substância X. Depois de um tempo, ele acaba ganhando outro dia de folga e novamente não tem nada pra fazer. O maior problema no momento é que o treino de magia tá evoluindo lentamente. Assim como nos RPGs, cada vez que o cara sobe de nível, fica mais difícil ainda chegar ao próximo. De repente, o garoto é abordado pelas moças Nanaela, Melina e a recepcionista Mernel. Elas querem ajudar ele a aprender algumas coisas que ainda não sabe. Suspeito, hein? As minas vão levando o cara pelo corredor e ele fica preocupado com a possibilidade de outros aventureiros verem isso. No entanto, as garotas querem mesmo ajudar ele a estudar. Nanaela pegou livros que falam sobre os monstros. Mernel pegou livros sobre as leis, religiões e mitologias de cada país, enquanto a Melina pegou um livro sobre verduras, cogumelos e fungos, e outros sobre medicina para iniciantes. São conhecimentos que o cara precisa adquirir, então ele decide
decide começar com os da Mernell. Com isso, ela e a menina saem e deixam o resto com a Nanaela, já que as duas só queriam saber o que ele ia escolher. Por dentro, o rapaz acha que as minas estão tentando provocá-lo. Começando com a aula, Nanaela explica que estão em Mehatone, na República de São Shuruli. Essa república administra a Guilda dos Curadores, e na cidade sagrada de Shuruli fica o castelo que é a sede da guilda. Esse também é o único lugar desse mundo que aboliu a escravidão. Essa informação deixa o garoto chocado, quem não ficaria, né? Mas pelo menos ele teve sorte de ter acabado nesse lugar. Foi basicamente assim que Luciel passou a estudar nos dias de folga. Ele ficou bem ocupado com treino, cura, estudo e outras tarefas. Quando percebeu, já tinha passado metade do ano. Certo dia, Luciel verifica o placar dos ganhos da guilda no mês junto com Mernell e Melina. Eles veem que o grupo da linhagem do Lobo Branco tá indo muito bem. As garotas conversam bem de perto e ele acaba pedindo um pouco de espaço, mas isso vira um motivo para elas brincarem ainda mais com o cara. De repente, Melina percebe que a roupa do Luciel tá ficando pequena nele. O cara tá mesmo ganhando músculo. Sendo assim, ele sai para fazer compras, acompanhado pela Nanaela. Luciel agradece pela companhia, mas diz que poderia ir sozinho se ela explicasse o caminho. Porém, a garota diz que pode ser perigoso. Eles entram em uma loja e compram algumas roupas. O cara agradece pela ajuda e por ter pagado tudo, mas a mina conta que quem deu o dinheiro foi o Brod. De qualquer forma, o garoto fica feliz por ter feito suas primeiras compras nesse mundo. Do nada, eles escutam uma mulher gritando, então Luciel vai correndo até um beco, onde encontra a Mônica ferida no chão. Ela é levada pra guilda e quando acorda, Luciel e Nanaela estão vigiando ela. Como Monica não sabe o que aconteceu, ele explica como a encontraram e que primeiramente a magia de cura não funcionou. Então ele usou magia de desintoxicação e isso fez ela se recuperar. Sendo assim, alguém usou uma arma envenenada para tentar se livrar da moça. Nanaela acha que pode ser obra de mercenários e Mônica pensa que podem ter sido contratados por um curador. Ela conta que uma magia dela foi tratada numa clínica, mas como não tinha dinheiro para pagar, ela foi vendida. Luciel comenta sobre a escravidão ser proibida nesse lugar, mas tem uma brecha pelo fato de ser permitida em outros países. Como Mônica se opôs publicamente, deve ter sido alvo de retaliação. Luciel pergunta que curador faria esse tipo de coisa e Mônica acha que foi um cara chamado Botacoli. Ele opera a maior clínica de curadores de Metarrone. Com medo que a Mônica seja atacada novamente, Luciel pede pra Nanaela deixar ela ficar na guilda de aventureiros até isso tudo passar. Ela se preocupa pelos curadores e aventureiros não se darem muito bem, mas Luciel acha que vai dar certo, já que ele foi aceito desde o começo. Mais tarde, o garoto reflete sobre como as vidas parecem não ter muito valor nesse mundo. Isso motiva ele a continuar se empenhando, já que tem o poder para salvá-las. Mônica vai até ele para agradecer pelo que ele fez e pergunta quanto deve pela cura. Porém, ele não é abusivo como os outros curadores e pede para ela considerar isso uma retribuição por ela ter sido sempre gentil com ele. Luciel também chama ela para comer a comida do Gulgar. Isso deixa Mônica surpresa e emocionada. Um mês depois, o homem que atacou ela é preso, mas nenhuma ligação entre o mercenário e o curador foi descoberta. De qualquer forma, Mônica decide continuar trabalhando na guilda dos aventureiros. As coisas ficam tranquilas por um tempo, até que 2 meses depois, Brod aparece para pedir a ajuda do Luciel com alguns aventureiros gravemente feridos. Eles sofreram um ataque pesado de monstros. Tem bastante gente machucada, mas Brod leva ele para ajudar os que estão na pior situação, como o Bazan e o outro cara que estão envenenados, e um terceiro homem que tá sangrando muito com um ferimento profundo. Como não tem como repor sangue perdido, Luciel decide começar por esse mano que tá com sangramento. Depois de algumas conjurações, ele consegue finalizar a cura do aventureiro, mas na hora de ir pros outros dois, ele fica tonto e quase cai. Acontece que o curador já gastou toda a magia que tinha. Sendo assim, Brod pega uma poção mágica. De onde será que ele tirou esse frasco? Convenientemente, essa poção ajuda na recuperação, então depois de beber o líquido, o garoto volta a curar e desintoxicar os aventureiros. Ao salvar os que estavam em estado mais grave, Luciel tá exausto e acaba desmaiando. Ele acorda no quarto com Nanaela dormindo sentada ao lado dele. Luciel conseguiu salvar 3 membros da linhagem do Lobo Branco, mas alguns dos outros aventureiros não sobreviveram. O cara sabe que não é onipotente, mas é realmente doloroso perceber que não conseguiu salvar todo mundo. Para diminuir essa dor, o cara jura pelos aventureiros que se foram que vai se esforçar ainda mais. Quando o ano de treinamento termina, ele abre o menu de status novamente e vê o quanto ele evoluiu, melhorando a manipulação de magia e a recuperação mágica, além de desenvolver outras habilidades, como detecção de perigo, resistência à paralisia, resistência a enfraquecimento e outras coisas do tipo. A lista do menu de status ficou realmente muito grande com essa evolução. Agora ele tem 16 anos, porém não sabe se todo esse desempenho é considerado bom ou ruim. Vemos que o rapaz agora já tá com o cabelo um pouco maior também. Quando vai conversar com Brod, Luciel revela que sente que não progrediu muito, mas o mestre fala que ele tá melhorando. O garoto comenta que ainda não consegue prever os ataques do Brod e nem acertar ele, porém o instrutor diz que eles têm níveis de experiências e atributos muito diferentes, e pra tirar onda, o homem ainda comenta que se Luciel conseguisse acertá-lo, ele ficaria de cama por dia só pelo choque. Mesmo sendo só um ano, o rapaz diz que treinou com todas as suas forças e agradece
agradece ao mestre pelo treinamento. Agora ele tem confiança de que se encontrar algum monstro vai conseguir fugir. Brody achava que ele ia se sentir confiante para enfrentar os bichos. Por fim, o instrutor pergunta por que ele não tenta trabalhar na guilda assim como a Mônica. No entanto, Luciel quer ganhar dinheiro e aprender magias novas. O plano dele é aprender mais para conseguir salvar mais vidas. O rapaz quer entrar em uma clínica de cura, comprar um livro de feitiços e trabalhar até dominar melhor a magia e ganhar dinheiro com isso, para um dia abrir a própria clínica de forma que não leve ninguém à falência por uma cura. Brody fala que isso é mesmo a cara dele e comenta que esse foi um ótimo ano. Depois dessa despedida, Luciel finalmente sai da guilda dos aventureiros, pronto para uma nova aventura. Agora que saiu da guilda dos aventureiros, Luciel volta para a guilda dos curadores, onde encontra Kururu meio sonolenta. Ele cumprimenta a moça, mas ela não parece muito empolgada com a presença do cara. Kururu fala que desde que o rapaz levou a Mônica para a guilda dos aventureiros, ela tenta contratar alguém para substituir ela, mas ninguém aparece. De qualquer forma, Luciel percebe que o local não parece muito movimentado para precisar de mais funcionários. Ele fala que pelo menos a Mônica não corre mais perigo, então o Kururu volta a ficar mais de boa e ajuda ele com a renovação do cartão de curador. Depois de um tempo, a Ruiva sai da sala desesperada perguntando o que aconteceu com Luciel enquanto balança ele loucamente. Ela questiona que tipo de treinamento arriscado ele teve e o que fez da vida em todo esse tempo. Quando o garoto fala que estava na guilda dos aventureiros, a moça se acalma. Ela pede para ele explicar direito, então o mais rápido que pode, Luciel conta os detalhes do treinamento que fez durante o último ano. Com isso, a mina pergunta se ele gosta de sofrer, mas o cara responde que só queria melhorar as habilidades de defesa para não acabar indo de Americanas. Além de que ele concluir um treinamento prático seria a melhor forma de aumentar a afinidade com a magia sagrada. Ao escutar isso, Kururu fala que ele podia ter praticado em uma clínica e que até seria pago pelo serviço. No entanto, o garoto acha que o mais importante para os novatos é ganhar experiência e prática e diz que curar pelo dinheiro e receber uma taxa por um tratamento satisfatório são coisas diferentes. Nesse momento, ele lembra do ataque que a Mônica sofreu, isso porque a guilda dos curadores não conseguiu manter tudo sob controle. Por fim, Luciel fala que o objetivo dele nesse ano foi aprender a se defender e dinheiro não compra isso. Kururu então pede desculpa e fala que ele tem razão. O rapaz também se desculpa pela arrogância, mas depois disso ele responde a pergunta inicial dizendo que não gosta de sofrer. Após essa conversa, a moça fala que pode subir ele para a classe C, que deixa a taxa mais cara, só que assim ele vai poder comprar livros de feitiços mais avançados, da classe F até a C. O problema é que tudo isso custa 90 moedas de prata. O garoto começa a pensar como vai se manter, contando com as taxas, os livros, o aluguel e outras despesas. Para isso ele vai precisar de um emprego, então decide perguntar sobre as clínicas. De repente aparece o mestre Brody na guilda com um saco de moedas, solicitando que o Luciel seja transferido para a guilda dos aventureiros por um ano. O instrutor pretende até pagar um salário pro garoto e quer que ele seja um residente fixo da guilda. Essa proposta parece ideal pro rapaz, então ele aceita. Kururu se preocupa, mas ele diz que tá tudo bem, pois esse é seu instrutor de artes marciais e é uma pessoa confiável. Sendo assim, a atendente autoriza a transferência dele para a guilda dos aventureiros. De volta ao lar, por assim dizer, Luciel recebeu algumas provocações dos aventureiros por ter voltado tão rápido, mas o mais importante agora é tentar aprender o máximo de magia que puder em um ano com o novo livro que ele conseguiu. Logo Brody aparece para chamar o jovem para jantar. Eles vão até o refeitório onde todos fazem uma recepção surpresa para dar as boas-vindas pro Luciel, que agora é oficialmente um funcionário em período de experiência. A primeira coisa que o Gugar faz é oferecer a substância X pro coitado, dizendo que a festa só vai começar depois do primeiro brinde. Com isso, Luciel faz um pequeno discurso enquanto todos escutam, alguns prendendo a respiração por causa do cheiro da substância. Em seguida, ele bebe tudo em um gole, impressionando todos no local, mas na real ele queria que todo mundo experimentasse essa bebida também. Depois disso, o cara come sozinho porque tá fedendo tanto que as pessoas se afastaram. Nesse momento, Bazan aparece com o restante do grupo dele para perguntar se ele gosta de homens, lá ele. Bazan chegou nessa conclusão, pois o cara tá sempre treinando e nunca tentou sair com nenhuma mina da guilda, mas o Luciel fala que se fizesse algo desrespeitoso, o Brody ia acabar com ele, então Bazan concorda. Além disso, Luciel tava muito focado em aumentar as chances de sobrevivência no último ano, então não teve tempo para as mulheres. Acontece que no último lugar que ele morou não tinha gente andando armada por aí como é nesse lugar, então ele tem um pouco de medo. O cara dá o exemplo de quando trombou com Bazan pela primeira vez, que quase se borrou todo. O aventureiro então fala que não acha que alguém vai mexer com ele do jeito que tá agora, mas que ele pode pedir ajuda se precisar. O outro aventureiro, chamado Sekiroth, também apoia isso, mas agora ele pergunta se o Luciel gosta mesmo de garotas, pois tá pretendendo levar ele pra farra qualquer dia desses. Depois desse papo dos caras, a Mônica aparece pra falar com o Luciel e pergunta sobre a guilda dos curadores. O rapaz conta que a Kururu parece estar bem livre. Ele também pergunta se a Mônica tá gostando de ficar na guilda dos aventureiros, então ela responde que sim, pois pode passar muito tempo com os aventureiros e com o próprio Luciel, que pra ela é bem divertido. Em seguida, ela agradece gentilmente, pois isso só foi possível porque ele a salvou. Nesse momento, o garoto quase toca no rosto dela, mas logo os dois disfarçam a situação
situação. Os aventureiros lá atrás viram a cena e ficam com um pouco de inveja. Nesse meio tempo, em outro lugar, alguém parece estar sendo prejudicado financeiramente no último ano pelo fato de ter um curador na guilda dos aventureiros. Durante o treinamento na guilda, esse cara bigodudo e careca aparece para ver quem é a pessoa. Ao encontrar o Luciel, o homem aborda ele de forma muito rude. Esse homem é o chefe da clínica mais forte de Mehatoni. Ele se chama Botakuli. Ao escutar isso, Luciel lembra de quando Mônica foi atacada e tinha mencionado o nome dele como provável autor por trás do ataque. O careca tenta ordenar o Luciel a deixar a guilda dos aventureiros para trabalhar em sua clínica, mas o garoto recusa, e já avisa que tá nesse lugar através de uma transferência oficial da guilda dos curadores. O homem fica bravo com isso, mas Luciel pergunta que motivo teria para ir para a clínica dele. Botakuli então fala que com o garoto nessa guilda, o número de pacientes na clínica despencou. O rapaz argumenta que uma clínica é um lugar que salva vidas, e pergunta que tipo de paciente iria em um lugar com a reputação tão ruim. Isso deixa o homem muito pistola, mas Luciel não é nada bobo e menciona o fato do Botakuli ser mais experiente como curador, e pede uma dica sobre cura. O cara gostou de ser reconhecido como experiente, então fica animado para responder. A pergunta do Luciel é sobre o feitiço que ele usa em pacientes com fraturas ou doenças graves. O homem fala que usa cura superior e cobra o preço de 30 moedas de ouro. O garoto pergunta também sobre uma mordida de lobo da floresta, e Botakuli novamente fala que usa cura superior. Quando Luciel pergunta o que acontece quando não podem pagar, o homem fica meio encurralado, então só fala que sempre consegue o dinheiro. É claro que o rapaz já fala sobre a venda de pessoas para outros países quando não conseguem pagar, e comenta que ferimentos leves poderiam ser tratados com um simples feitiço de cura, ou com a cura melhorada. O homem se mostra arrogante, pois não liga se as pessoas não têm dinheiro para pagar, e sempre usa magia de alto nível. Afinal, ninguém tem do que reclamar depois de ter a vida salva por ele. Isso mostra o verdadeiro caráter do cara. Luciel ainda pressiona ele sobre fazer tratamentos mais justos, já que a magia de cura é como uma bênção que deveria ser usada para ajudar as pessoas. Do nada, o careca fala que o garoto é como ele quando era mais jovem, mas imagina que Luciel nunca tenha sido atacado enquanto tentava curar alguém sem sucesso por estar sem magia. Luciel imagina que como curador experiente, Botakuli pode ter começado como ele, e talvez ainda tenha alguma bondade no coração. O garoto pergunta se ele nunca teve aliados e se nunca pensou que as pessoas que foram vendidas tinham família. O homem fica cada vez mais irritado, enquanto Luciel reconhece que ele deve ter muito poder, mas se as pessoas mesmo assim estão deixando de ir para a clínica dele, deve ter algum problema de gestão. Sem paciência, Botakuli manda os guardas eliminarem o rapaz, porém o Brody aparece nessa hora e coloca tanto o careca e seus homens para correr na base da intimidação. Luciel agradece pela ajuda e o instrutor diz que não pensou que esse homem iria atrás do garoto. Um tempo depois, preocupado que alguém possa tentar algo contra o Luciel em nome de Botakuli, Brody fala que não vai mais treinar ele como um curador, e sim como os cavaleiros e gladiadores. Basicamente, Luciel vai ter uma educação espartana, o treino vai ter o dobro da intensidade, e vai aumentar o tamanho das refeições e o consumo da substância X. O garoto fica relutante, mas o mestre não tá pra brincadeira. O novo treino começa e, como esperado, Luciel sofre bastante, mas não se dá por vencido, fazendo os aventureiros verem ele como um tipo de morto-vivo. Agora todos zoam ele com o apelido de masoquista zumbi, e isso deixa o jovem irritado, porém só agora ele percebe que tem mais gente treinando ultimamente. Então a Mônica conta que as pessoas estão seguindo o exemplo dele. No dia seguinte, Brody confirma se Luciel já consegue usar a magia de barreira e pede pra ele conjurar. O garoto usa o feitiço e, sem avisar, o mestre derruba ele no chão com uma força que deveria deixá-lo inconsciente, mas nesse caso não causou muito dano. O homem explica que isso pode ser considerado um ataque surpresa, e que no treinamento até agora o cara não sofreu nenhuma dor no treinamento. Sendo assim, o programa de treino muda e Luciel passa a usar uma espada e um escudo para ter lutas de verdade. Brody comenta que no primeiro ano de treino ele melhorou a base física, então agora ele já pode começar como aprendiz, ou seja, Brody quer um mentor pro Luciel a partir de agora. Outra coisa é que ele não tem mais permissão para conferir os status, isso para não se apegar aos números. O mentor explica que ficar perseguindo os números pode fazer ele perder de vista o que precisa para ser forte de verdade, já que não importam os status de uma pessoa, se ela levar um ataque fatal pode ir de base num instante. Até o Brody pode ser eliminado se for atacado pelo Luciel em um ponto vital, quando tiver com a guarda baixa. Sendo assim, o treinamento mais realista começa nesse momento, com Luciel tomando posição de combate para tentar acertar um golpe no mestre, mas Brody com certeza não vai pegar leve, e assim o treino vai fluindo, não apenas com espada e escudo, mas com artes marciais, luta com lança, arco e flecha, e é claro que o garoto também não deixa de lado os estudos e treinamento mágico. Um tempo depois, vemos uma pessoa encapuzada levando um relatório sobre Luciel pro Botakuli. O homem fica estressado, pois o jovem cobra apenas uma moeda de prata por 1 hora de tratamento, e é esse tipo de concorrência que faz ele parecer ganancioso. Por que será, né? O careca não quer abrir mão de usar suas habilidades para continuar enriquecendo. Do nada ele tem uma ideia e começa a escrever uma carta sobre o Luciel cobrar valores absurdos por tratamentos e que isso atrapalha seus negócios. Na carta ele ainda sugere que o jovem seja transferido para outro lugar. Botakuli manda um
encapuzado entregar o documento para a guilda dos curadores. A ideia é que mesmo se o Luciel perceber que foi transferido por causa do careca, isso não vai afetar sua reputação, então ele pode aguentar por um ano até que tudo volte ao normal. Depois disso, o cara começa a soltar uma risada maléfica tão exagerada que acaba forçando a garganta. 6 meses depois da conversa que o Luciel teve com o Botakuri, vemos ele almoçando com o Mestre Brode e quase se engasgando por comer rápido demais. Mesmo assim, depois de se desentalar, ele volta a comer em uma velocidade absurda. Nesse momento, o cozinheiro Gulgar comenta que o jovem entrou em forma e o instrutor concorda. O cozinheiro também fala que as pessoas nem devem perceber que Luciel é um curador quando ele anda pelas ruas, já que os curadores não costumam treinar para batalhas. O rapaz comenta que já estava na hora e comenta que também já até superou o medo de lâminas, depois de ter sido cortado diversas vezes em treinamento. Brode conta que enquanto o jovem continuar tentando prever os ataques dele, vai acabar se cortando às vezes. Pelo menos assim ele ganhou confiança de que pode proteger a própria vida. Essa conversa deixa o cozinheiro um pouco espantado, mas ele também não acha que deveria esperar menos desses dois, chamando eles de mestre demônio e aprendiz zumbi masoquista. Luciel não gosta de ser chamado de zumbi masoquista, mas o apelido pegou. Já o Brode não entende porque é chamado de demônio, pois se acha um cara muito gentil. Sobre isso, Gulgar e Luciel têm suas dúvidas. De repente, Naná ela aparece para entregar uma carta pro jovem. O cozinheiro acha que esses dois estão ficando íntimos, porém os jovens negam, dizendo que não tem nada demais. Em seguida, o Brode pergunta de quem é a carta, então Luciel vê que é da Santa Igreja de Churuli, a sede da guilda. Na verdade, essa é uma convocação. Na carta, a igreja ordena que o Luciel se transfira para trabalhar na sede da Santa Igreja, por ter chegado na afinidade de magia sagrada 5 tão jovem. Tá escrito também que receberam uma recomendação pelos esforços dele em salvar vidas, porém eles estão cientes do acordo da guilda dos aventureiros, então a transferência só vai ocorrer em 6 meses, que é quando o contrato acaba. Ao escutar isso, Brode já entende que é uma jogada do Botakuri, que provavelmente tá fazendo isso só para impedir as curas na guilda dos aventureiros. Pelo menos ainda tem metade de um ano antes da transferência, então Brode já fala que além do treinamento espartano, o rapaz vai continuar tratando os pacientes que precisam de ajuda, sem restrição no número de pessoas com ferimentos leves. Luciel aceita o desafio, mas rapidamente começa a sentir os efeitos da mana se esgotando. Ele acha que assim vai acabar virando um zumbi de verdade. Como ainda tem gente esperando por cura, Gulgar aparece com a substância X, que convenientemente ajuda um pouco na recuperação mágica, sendo assim o coitado bebe para continuar curando. Um tempo depois, o cozinheiro percebe que o Brode também tá no shape e até parece mais jovem. O cara diz que também se surpreendeu com isso, mas acontece que o treinamento do Luciel fez as artes marciais dele subirem até o nível 7. Gulgar comenta sobre o apelido de Brode, que era o Tornado, e que ele já tinha artes marciais e velocidade de classe S, então é impressionante ter ficado ainda mais forte. O cara imagina que se tivesse esperando para se aposentar, teria chegado na classe SS, mas nada disso importa agora. Em seguida, Gulgar muda de assunto, falando sobre o Luciel beber aquela substância o tempo todo. A verdade é que os textos antigos dizem que isso deixa o corpo mais forte e facilita na hora de melhorar os status, porém ninguém sabe se funciona mesmo, só que é tarde demais para falar pro jovem parar de beber. Eles não sabem se tá mesmo ajudando, mas pelo menos Luciel com certeza tá mais forte do que quando começou. Gulgar também comenta sobre o hálito do cara ficar tenebroso depois de beber aquela coisa. Ele lembra que até as moças se afastam por causa do fedor quando o coitado bebe a substância. De repente, Galba, o irmão do Gulgar, aparece para trazer informações sobre a missão que cumpriu. Ele fez negociações para garantir a segurança do Luciel quando for transferido. Além disso, o cara também confirmou que o Botakuri tá mesmo por trás de tudo isso. Como tem muito dinheiro indo pro chefe da guilda dos curadores, o próximo passo é tirar ele do mercado. Depois disso, os homens conversam sobre o Luciel ser uma pessoa muito boa e um cara dedicado, então não dá pra ignorar alguém como ele. Quando o Gulgar pergunta sobre o desempenho do rapaz, Brode fala que ele conseguiria lidar com soldados de classe E, e talvez com alguns truques poderia enfrentar uns de classe C, então ainda tem muito que melhorar até o final do semestre. O cozinheiro sugere que Galba treine o cara também. Ele fala que talvez leve isso em consideração se o garoto não mudar em alguns anos. O assunto do nada muda pra vida social do Luciel. Eles falam sobre as recepcionistas gostarem muito dele, apesar de todos chamarem o cara de zumbi masoquista. Galba acha que isso pode ser por conta do mestre demônio ou do chefe urso, então o clima parece ficar tenso entre o instrutor e o cozinheiro. Porém, eles acabam gritando gentilezas de forma educada e barulhenta. Por fim, Galba fala sobre quando perguntou qual seria o tipo de garota do Luciel e ele não soube responder, só falou que seria bonita e meiga, então eles concordam em dar uma moral pro cara quando ele acabar se queimando. Depois disso, meio ano se passa e o Luciel agora tem que ser transferido. Em uma conversa dele com Brode, o garoto conta que fez a renovação na guilda dos curadores e agora é da classe A. Eles também falam sobre a transferência que o garoto não pôde recusar para não ser acusado de coisas estranhas. Então Brode fala para ele fugir caso a sede seja corrupta. Agora que estão juntos na sala de treinamento pela última vez, Luciel quer pedir um favor pro mestre.
mestre. Eles vão até um cemitério onde o rapaz admite que salvou o máximo de pessoas que conseguiu, porém vários foram de base quando ele não conseguiu ajudar, e o cara sabe que na sua ausência tudo vai piorar de novo, principalmente por conta da corrupção do Botakuri. Luciel queria evitar esse tipo de coisa, então pede pro mestre começar um treinamento para os aventureiros novatos, não só um treinamento básico, mas também de corte de carne de monstros e identificação de ervas medicinais. Além disso, os instrutores devem ser funcionários de alto nível da guilda. A sugestão do Luciel é que isso seja feito uma vez por semana, e por dentro ele lembra de como todos ajudaram ele quando chegou nesse mundo e como teve bons professores. Quando Brod questiona o motivo disso, o rapaz fala que ficou forte por ter mestres como ele, e também acredita que se os aventureiros ficarem mais fortes e tiverem mais conhecimento, o número de ferimentos vai diminuir e assim as clínicas terão menos pacientes. O mestre acha engraçado o garoto ser um curador e ainda assim querer dar dor de cabeça para as clínicas, então Luciel fala que esse é o seu coração de aventureiro, afinal todos os aventureiros que ele conheceu são ótimas pessoas, por isso quer que o Brod crie um sistema para ajudar no sucesso desses caras. O homem agora pergunta se o Luciel acha que cresceu com o que aprendeu com ele, então o jovem fala que apesar de ainda ser um pouco atrapalhado, ele sente que mentalmente cresceu bastante. Por fim, o garoto agradece pelo treinamento, mas o mestre solta um sorriso malicioso e fala que ainda não acabou. Depois disso, ele diz que vai pensar em começar o curso que o rapaz pediu. Depois ele pergunta se tá tudo bem que a Mônica continue nessa guilda, e o Luciel responde que para a segurança dela essa deve ser a melhor opção, mas a decisão cabe a ela. Com o fim da conversa, Luciel avisa que precisa fazer as malas, quando o Brod chama a atenção das garotas que estavam escondidas escutando a conversa. O homem segue em frente enquanto o rapaz fica para agradecer as garotas pelo que fizeram por ele. Nanaela fala que ele é uma inspiração e a Mônica agradece, pois graças ao Luciel ela não foi de base. As duas se dispõem a ajudar caso o garoto precise de alguma coisa. Ainda assim, ele agradece as moças por cada coisa que elas fizeram e como elas o ajudaram. Ele também fala que foi só por conta do apoio delas que ele conseguiu aguentar todo o treinamento, mesmo nos piores momentos. Ao escutar todas as palavras do Luciel, Mônica se emociona e começa a chorar. Nanaela apoia a amiga enquanto o rapaz reflete sobre como elas foram boas pra ele nesses 2 anos que se passaram. Então ele promete que um dia eles vão jantar juntos novamente. Por dentro, ele pensa que nesse mundo onde a vida vale tão pouco, é importante criar motivos pra continuar vivendo. O garoto também fala que vai trabalhar bastante pra que até lá ele já saiba exatamente quais são seus objetivos de vida. No dia seguinte, Luciel vê pelo cartão de identificação de aventureiro que já chegou na classe E. Em seguida, o cara faz um movimento fingindo que daria um soco no Brod e jura que um dia vai voltar e conseguir acertar o mestre. Brod então responde que se o garoto conseguir acertá-lo, ele vai fazer qualquer coisa que ele pedir. Sendo assim, Luciel diz que vai fazer ele beber 5 canecões da substância X. Nesse momento, chega um cara chamando Luciel e avisando que as malas dele estão na carruagem. Com isso, o jovem se despede de todos, agradecendo do fundo do coração, porque seus dias não teriam rendido muito se não fosse por essa guilda. Brod se aproxima e fala em nome de todos da guilda que o garoto foi mesmo ótimo e graças a ele, muitos aventureiros tiveram a vida salva. E por causa dele, muita gente não desistiu nem perdeu a família. Agora, para acabar com essa belação toda, o Brod dá pro garoto um presente de despedida. É uma bolsa mágica na qual dá pra colocar 10 coisas dentro, podendo ser qualquer coisa. Além disso, tem um saquinho de couro com dinheiro dentro. O mestre fala que isso representa a gratidão deles. Nanaela e Mônica também se despedem com sorrisos nos rostos, falando pra ele não esquecer da promessa. Os outros aventureiros falam pro garoto zumbi não deixar de voltar, e com toda essa situação, o rapaz fica muito emocionado e derrama algumas lágrimas. Ele finalmente sai e enquanto ele anda pela rua, vemos os novos status do cara. Agora ele tem 17 anos, mas parece que ainda é nível 1, assim como as habilidades relacionadas à magia e outras experiências que treinou na guilda. Quando o cara chega na saída da cidade, o guarda fala que os companheiros dele estão esperando na carruagem. O garoto acha estranho ele ter falado que são companheiros, mas logo vai até o veículo para se apresentar. Só que lá dentro ele encontra o Bazan e os outros aventureiros. Antes dele seguir viagem, vemos alguns dos títulos no status do Luciel. Um deles é classe E na guilda dos aventureiros, mas o mais importante é classe A na guilda dos curadores. Quando o Luciel chega na cidade sagrada de Churoli, Bazan pergunta se ele quer ir direto para a igreja, mas como tá quase sem substância X, o cara prefere passar primeiro na guilda dos aventureiros, mas quer ser acompanhado até o local, pois tem medo que os aventureiros de lá impliquem com ele. Sendo assim, Bazan decide ir junto com o rapaz. Ao chegar na guilda, Luciel percebe que a construção é igual à da cidade de Berratone. Em vez de passarem na recepção, Bazan direciona o garoto por uma porta para chegar no refeitório, onde encontra uma garçonete chamada Milt Bazan que fala que quer apresentar o Luciel ao mestre. Então a moça se afasta para chamar o cara. Nesse momento, o aventureiro já avisa pro Luciel não julgar o livro pela capa, pois essa garçonete é pelo menos tão poderosa quanto ele. Em seguida chega o tal mestre, é um cara bem baixinho e barbudo. Quando o Luciel se apresenta como curador, todos se espantam, e ele lembra que faz tempo que não recebe esse tipo de reação das pessoas. Quando
Quando Bazan fala que Luciel estava na guilda dos aventureiros de Merratone, o mestre percebe que esse é o aprendiz do Brod. Finalmente ele faz o pedido de 3 barris da substância X. Todos ficam surpresos com o pedido e comentam muito mal do cheiro. O mestre então pega um caneco pro Luciel beber, dizendo que não pode vender para quem não consegue beber. Quando as pessoas ao redor veem o cara tomando a bebida sem reclamar, eles comentam que esse deve ser mesmo o curador masoquista, que eles achavam que era uma lenda urbana. Depois do Luciel beber tudo, o mestre aceita o pedido e entrega os 3 barris de substância para ele. O homem pergunta se é verdade que ele trata as pessoas por apenas uma moeda de prata. Luciel então fala que todos na guilda dos aventureiros de Merratone foram muito bons com ele, e que se tiver sem trabalho ele pode pensar no caso. Depois ele volta para a carruagem e chega na sede da igreja, que é uma construção realmente enorme. Luciel agradece aos colegas por terem trazido ele tão longe, mas Bazan fala que é um prazer proteger a pessoa que salvou a vida dele. Os outros aventureiros também concordam, assim eles se despedem e vão embora. Luciel se sente um pouco solitário, como se estivesse no primeiro dia de trabalho em um escritório novo. Além disso, ele imagina que o livro de feitiços que ganhou deve ser muito caro, então vai trabalhar muito para retribuir o favor. Em seguida, Luciel entra no grande salão de entrada da sede, onde ele fala com as recepcionistas explicando que foi transferido e pedindo para falar com o supervisor. Uma das moças pega uma esfera roxa que começa a brilhar. Luciel reconhece que esse é um dispositivo que permite comunicação telepática. Elas elogiam o conhecimento do cara, mas ele fala que viu algo parecido na guilda dos aventureiros. Essa informação surpreende as minas, porque realmente é raro um curador ir até a guilda dos aventureiros. Logo chega o sacerdote, chamado Granhart, que convida o Luciel para acompanhá-lo. Atrás do balcão, o homem abre uma passagem mágica na parede, como se fosse uma porta automática. Os dois entram pisando em um círculo mágico que depois que o Granhart ativa um painel mágico, eles começam a subir como se fosse um elevador. O sacerdote conta que essa é uma plataforma elevada magicamente, que pode ser ativada através de magia, para subir ou descer. E essa é a única entrada, foi projetada assim para impedir que qualquer um entre no local. Luciel não sabe se isso é para manter as pessoas fora ou dentro. Logo eles chegam no andar superior, onde Luciel acaba encontrando a Lumina, que reconhece ele logo de cara. Ele não imaginava encontrá-la tão cedo, mas pensa que é efeito da sorte monstro de novo. Mesmo reconhecendo ele, a moça erra o nome e chama o cara de Luiz. O rapaz corrige o nome e aproveita para agradecer pelo que ela fez por ele na outra cidade. De qualquer forma, ele tá surpreso dela ter reconhecido ele, mas Lumina conta que lembra de como sua aura era cristalina. O cara imagina que isso seja alguma habilidade especial. A paladina quer falar com ele, mas como Luciel acabou de chegar, ela pede para ele passar em seus aposentos mais tarde. Antes de sair, Lumina pede perdão pro Granhart por ter interrompido, mas o cara fala que isso não é uma intromissão. Afinal, ela é a capitã do regimento de paladinos Valkyria. A dupla segue em frente e passa por um almoxarifado assustador, com alguns equipamentos de tortura. Depois eles chegam na sala para finalmente conversarem. Granhart quer falar sobre a carta de recomendação que diz que os tratamentos oferecidos pelo Luciel prejudicam os negócios de outros curadores. Então o sacerdote quer entender a verdade por trás disso. Sendo assim, o cara decide agir como fazia quando estava prestes a ser promovido no trabalho da vida passada. Ele fala que de certa forma essa carta diz a verdade, mas começa a explicar os problemas que ele testemunhou quando estava em Merratone e que, como solução, ele quis deixar os tratamentos mais transparentes para que as pessoas pudessem se tratar sem preocupações. Granhart parece compreensivo e diz que vai repassar isso para os outros sacerdotes e para o arcebispo. Agora, sobre o trabalho de Luciel, de acordo com a carta, ele foi designado para a unidade de expurgação espiritual da igreja de São Churuli. O cara vai ser diácono e exorcista. Isso tudo é muito estranho, mas a partir do dia seguinte ele vai ter que expurgar mortos-vivos e vai ter um salário de 20 moedas de ouro por mês. Esse valor é realmente bem alto e deixa o rapaz empolgado, mas ele se preocupa se vai ficar bem com esse trampo. Depois disso, Luciel vai até os aposentos da Lumina e os dois conversam sobre a transferência dele. A moça não estava por dentro dessa notícia, então o cara conta como tudo aconteceu. Depois ele também explica sobre o novo trabalho que acabou de receber, e a Lumina fala que isso pode ser perigoso. Ela conta que abaixo do antigo prédio da sede tem um cemitério onde descansam os fundadores. Há muito tempo o lugar virou um labirinto. Ao escutar isso, ele fala o que sabe sobre essas coisas, que quando a magia continua acumulando onde se agrega naturalmente, ela absorve os desejos e rancores dos vivos, e isso conjura os monstros. Lumina se impressiona, pois achava que ele era totalmente ignorante, mas Luciel se gaba de ter estudado bastante nesses últimos 2 anos. De qualquer forma, Lumina fala que a função dele é não deixar nenhum morto-vivo escapar e diminuir o número deles. Ela também comenta sobre os tipos de mortos-vivos e fala que podem ser eliminados com feitiços de purificação sagrada. Ela também demonstra saber sobre o treinamento em combate que o Luciel teve. Uma das vantagens do trabalho é que tudo que ele conseguir no labirinto é dele, e com sorte pode encontrar tesouros que pode vender para comprar livros exclusivos. O cara pergunta se não vai virar um zumbi caso seja mordido, tornando verdade aquela zoeira sobre ser um zumbi masoquista. Mas Lumina fala que apesar de serem venenosos, ninguém vira zumbi através das mordidas. A loira também fala sobre
sobre a desvantagem do trabalho, que é o fedor que gruda nas roupas e pode incomodar as pessoas ao redor. Porém, ele tá acostumado com isso por conta da substância X. Como tá ficando tarde, eles se despedem e o Luciel se retira para poder descansar. Ele ainda mantém sua determinação, assim como tinha na outra cidade. No dia seguinte, Luciel vai até o local de trabalho, onde encontra o Granhart junto com o antecessor da tarefa, que se apresenta como George. O sacerdote entrega o manto que o rapaz vai ter que usar. Essa peça só pode ser vestida para quem é de classe A ou superior. O tecido é de fios de prata sagrada que afastam o miasma. Esse manto é avaliado no valor de 10 moedas de platino, ou seja, é muito caro. Além disso, ele entrega pro Luciel um cartão que vai permitir que o cara use a plataforma de elevação sozinho, mas antes de receber, ele precisa prometer que não vai levar ninguém pra sede caso ele saia, nem mesmo inválidos, crianças ou animais. Com a promessa feita, o cartão brilha bem forte, firmando um juramento mágico. Caso o Luciel quebre a promessa, não vai mais conseguir usar o cartão e ainda vai ter penalidades, que ele acha que tem a ver com os equipamentos de tortura do almoxarifado. Após dar essas instruções, Granhart fala pro George acompanhar o novato. Antes de entrar, ele veste o manto. Os dois entram no labirinto e Luciel percebe que realmente fede muito, com cheiro de carne podre, mas ainda parece melhor do que a substância X. Quando aparece o primeiro zumbi, George manda o Luciel observar enquanto ele faz uma demonstração. Ao pronunciar um tipo de encantamento sagrado, o jovem lança o feitiço de purificação, que elimina o monstro rapidamente, deixando cair uma pedra mágica. George fala que como os mortos-vivos são atraídos pelos vivos, o novato só precisa usar a purificação quando se aproximarem e depois recolher a pedra mágica. Luciel sabe que essa magia de purificação é muito versátil. Ela dissipa impurezas e maldições e até limpa as coisas como a gordura de uma vasilha. Depois de ter ensinado o básico, George vai embora, fugindo do fedor. Para ficar mais seguro, Luciel pega uma espada na bolsa mágica que foi colocada pelo Brody anteriormente. Após um tempo andando, como ainda não apareceu nenhum zumbi, ele decide mapear o local para não acabar se perdendo. O problema é que aparecem vários de uma vez e o jovem entra em desespero. Fica difícil lembrar do encantamento inteiro, que é um pouco longo, mas logo ele faz todo o pronunciamento e acaba com os mortos-vivos. Com isso, ele percebe que os zumbis podem ser assustadores. Em seguida, o cara decide olhar os status para ver se depois de derrotar os monstros o nível dele mudou, porém continua no nível 1. Luciel pensa que isso tira o mérito do labirinto, mas de qualquer forma ele tá ganhando bem por esse trabalho e continuar no labirinto ainda vai ser um bom treinamento. Agora lembrando que não pode ficar usando a purificação infinitamente, Luciel tem uma ideia. Ele conjura a purificação na espada e começa a usar a lâmina para atacar os monstros. Assim ele gasta menos pontos de mana enquanto continua recuperando a magia ao mesmo tempo. Além disso, o cara tá praticando manejo de espada, então são dois coelhos numa cajadada, ou melhor, numa espadada. Esses monstros nem se comparam ao nível de treinamento do mestre Brody, então pro Luciel acaba não sendo muito desafiador. Depois disso, ele testa outra técnica. Ao conjurar a magia de cura em um morto-vivo, a criatura também recebe dano. O problema é que a mão dele ficou suja, mas nada que a purificação não resolva. Depois de cobrir a maior parte do primeiro piso do labirinto, Luciel decide descer para explorar o segundo piso. Nesse, os monstros aparecem logo de cara, e além dos zumbis, dessa vez tem um fogo fátuo, mas esse também não é muito desafiador. Quando sente fome, o rapaz pega um sanduíche para comer e a substância X para acompanhar. O bom é que graças a essa bebida, o fedor do labirinto já não incomoda mais, e parece que os mortos-vivos não estão mais tentando atacar. No fim das contas, o segundo andar não é muito mais difícil que o primeiro, então em pouco tempo Luciel começa a explorar o terceiro, onde encontra uma horda de esqueletos. Dessa vez ele acaba tendo que usar a purificação várias vezes seguidas até ficar sem magia. Depois de um descanso ele volta a ficar de boa e por fim o primeiro dia de exploração não foi muito complicado. Quando George encontra o Luciel na saída do labirinto, ele usa a purificação no novato, dizendo que como ele ficou metade do dia no labirinto, ele pensou que poderia ter virado um zumbi. É claro que é só uma zoeira. Nesse momento, Luciel lembra do que fez no covil de mortos-vivos e que o nível não muda em nada ao derrotá-los. Então pra ele, esse lugar é um centro de treinamento especializado e os zumbis são só ilusões. Depois, George leva o rapaz pra uma loja da sede, onde ele pode trocar as pedras mágicas por pontos na loja. E com esses pontos pode comprar qualquer coisa ali dentro. Vemos que tem muitas armas e livros de feitiços exclusivos, além de poções e itens mágicos. Luciel acha que isso parece até um jogo. De repente o George chama uma funcionária do local chamada Catleia. Ela fala que deve ser difícil encarar os mortos-vivos, mas Luciel fala que ganhou resistência a eles. E por dentro ele só lembra dos filmes e jogos de horror da vida passada. A moça acha isso impressionante e o elogio deixa o cara muito feliz. Porém em seguida ela fala sério pedindo as pedras que ele coletou. Então Luciel percebe que era só um sorriso comercial. Através do cartão mágico ela contabiliza os pontos do Luciel, totalizando 4.216. E isso é um valor surpreendente para um primeiro dia. O rapaz pensa em comprar um livro de feitiços, mas o mais caro custa 1 milhão de pontos. Ou seja, ele precisaria de uns 250 dias para conseguir comprar o livro. Além disso, as armas no local são feitas de prata sagrada, especialmente para combater mortos-vivos. Elas foram forjadas por anões. Luciel se interessa por uma lança, então Catleia
Catleia fala que o preço de cada arma é 2.500 pontos. O valor é muito baixo, mas é porque só os curadores que trabalham como exorcistas compram coisas dessa loja. E como quase ninguém sabe usar armas, ninguém compra. E o juramento também proíbe a revenda, então não tem nenhuma demanda para essas armas. Isso é perfeito pro Luciel, talvez mais um efeito da sorte monstro. O cara ainda acha estranho não ter demanda nenhuma, então Catleia explica que não tem como recitar feitiços enquanto se impõe uma arma. Mas sabemos que o Luciel consegue. De qualquer forma, pra loja esses itens são estoque morto, apenas ocupando espaço do armazém. Sendo assim, o novato quer comprar uma espada e uma lança, mas como precisaria de 5.000 pontos, ele fala que vai voltar no dia seguinte pra fazer a compra. No entanto, por ser a primeira compra dele, Catleia faz um desconto e deixa ele levar as duas por 4.000 pontos. Ela só fala pra ele tomar cuidado e o cara demonstra muita empolgação pra ganhar ainda mais pontos. No caminho de volta, Luciel decide que o próximo objetivo é o livro de 1 milhão de pontos. De repente, ele se depara com Granhart, que pergunta como estão as coisas. Luciel fala que não tem nenhum problema por enquanto. O sacerdote fala que o salário vai ser depositado na conta dele na guilda no começo do mês e ele pode conferir o saldo na recepção. Além disso, ele pode usar equipamentos do almoxarifado se precisar. Em seguida, o homem começa a dar vários conselhos de mãe, como fazer 3 refeições completas no dia, escovar bem os dentes, dormir bastante e coisas do tipo, para não perder o foco e acabar perdendo a vida no labirinto. Depois disso, Granhart entrega para ele um hábito, que é uma roupa de sacerdote, e volta a falar sem parar sobre o significado dessa roupa antes de finalmente ir embora. Essa atitude deixa o Luciel confuso sobre o tipo de pessoa que é esse cara. No dia seguinte, o rapaz volta pro labirinto, agora com as 2 armas que comprou. Com certeza isso não agradaria o mentor Brod, mas ele sempre quis fazer algo do tipo. Esse segundo dia acaba sendo de boa. Ele explora ainda mais o labirinto e derrota alguns monstros que dessa vez usam armas. Luciel chega a mapear até o 5º nível e ganha mais de 5.000 pontos dessa vez, impressionando ainda mais a Catleia. No terceiro dia, o cara tá bem confiante, já explorando o 6º piso. Ele não sabe quantos andares tem esse labirinto, mas acha que nesse ritmo vai cobrir tudo bem rápido. Dessa vez ele enfrenta zumbis, cavaleiros e arqueiros, que apesar de terem arcos, também se aproximam para atacar. As esferas de fogo são diferentes, mas elas brilham quando vão atacar, então ele só precisa acertar elas antes. Em seguida, o cara acaba pisando em um acionamento de uma armadilha, e umas flechas de luz passam por ele e atingem a parede. Luciel acha que isso é um tipo de aviso para as armadilhas que podem ter dali em diante, mas de qualquer forma é bom anotar logo. Além disso, dessa parte em diante aparecem muito mais mortos-vivos, e como tem que ser mais cauteloso com as armadilhas, o ritmo do Luciel diminui. Mesmo assim, continuando a explorar aos poucos, o cara ainda consegue cada vez mais pontos na loja. A única coisa que não muda é o nível dele. No dia 10, Luciel chega no 10º andar, onde enfrenta uma grande horda de zumbis, porém com uma só conjuração de purificação ele derrota 20 zumbis de uma vez. Isso é uma magia realmente apelona. Enquanto procura a escada pro próximo andar, ele encontra uma porta estranha. O cara pensa que pode ser uma sala do chefão, então decide voltar um pouco. Mais tarde ele questiona sobre isso pro George, que não entende o que ele quer dizer com chefão. Mas quando Luciel fala de uma sala com um monstro mais forte, o cara confirma que tem isso e que tem muito mais monstros lá dentro. Porém é impressionante ele ter chegado lá tão rápido, porque o George só encontrou isso um pouco antes de passar o trabalho pro Luciel. No dia seguinte, o jovem chega lá bem preparado. Ele até comprou um arco para essa batalha, que custou 50.000 pontos. Pensando em como o George demorou para chegar nessa parte, ele imagina que talvez poucos tenham conquistado o labirinto por completo. E isso faz sentido se for um campo de treinamento para os novatos. Ele pode até acabar sendo a pessoa mais rápida a terminar, e espera ganhar uma recompensa boa por isso. Antes de entrar na sala, o cara toma um copão da substância X. Ao entrar no local, ele percebe tudo escuro, até que uma criatura luminosa aparece e circula pela sala, revelando uma grande quantidade de mortos-vivos, enquanto outras luzes dessa aparecem. Luciel fica impressionado com a quantidade que tá praticamente cercando ele, mas ainda consegue se manter calmo porque não foi pego desprevenido. O problema é que depois de recitar todo o encantamento, por algum motivo a purificação não funciona, então ele acaba tendo que fugir. Quando tá quase encurralado, ele percebe que devia ter reunido mais informações. De repente um zumbi ataca por trás e acaba arranhando o rosto dele, que entende agora que não são realmente ilusões. Sem a magia de purificação, o rapaz acaba combatendo os monstros com a espada mesmo. Ele não pode usar feitiços no momento, mas consegue canalizar energia mágica na arma, e com isso ele acaba com todos os mortos-vivos. Mesmo estando bem cansado, ele imagina que ainda conseguiria correr se o mentor mandasse. Comparando isso ao treinamento que teve, Luciel fica ainda mais grato por ter um mestre como Brod. Enquanto coleta as pedras, o jovem é pego de surpresa por outro tipo de monstro. Esse é um esqueleto com roupas de sacerdote, que o Luciel reconhece como uma alma penada. Para enfrentar essa criatura, Luciel tenta curar os ferimentos que teve nessa última batalha, mas continua sem conseguir usar feitiços. Ele joga a lança e a alma penada desvia, aparentemente sendo o único monstro do local que se mantém à distância. Sendo assim, o cara tenta atacar com flechas, que o bicho continua desviando. Luciel percebe que ele tem medo de armas de prata sagrada. Lembrando da informação sobre curadores não conseguirem recitar feitiços enquanto impõem
com armas, ele percebe que deve ser porque a magia exige concentração e imaginação. Então, pensando que com mortos-vivos pode ser a mesma coisa, ele decide atacar quando a alma penada estiver se concentrando em uma conjuração. Logo isso acontece, então o cara faz mais disparos que impedem as magias do monstro. Ele então aproveita a abertura para se aproximar e atacar com a espada, mesmo assim não é o suficiente. Já esperando por isso, Luciel passou pro outro lado da sala para pegar a lança. Ele agora joga a lança no peito da criatura e termina com o ataque da espada, que finalmente derrota o chefão. Com o monstro derrotado, o jovem consegue usar a magia de cura e percebe que aparentemente a lógica dos jogos se aplica nesse mundo, podendo usar a magia só depois de derrotar o chefão. Depois de coletar as pedras mágicas, uma porta se abre revelando uma escada, mas antes de explorar ainda mais, ele decide encerrar o dia. Quando entrega as pedras para a plateia, ela se surpreende com a quantidade e o tamanho de uma delas. Luciel explica o perrengue que passou no 10º andar, então a mina começa a repreender ele por ser tão imprudente. Porém, como ainda é um novato, ela acaba se acalmando. Depois disso, ela troca as pedras mágicas e dessa vez ele ganha mais 100.000 pontos, provavelmente por conta do chefão. Em seguida, ele mostra pra ela a roupa que a alma penada estava usando, que ele não sabe avaliar o valor. Ao ver isso, Catleia manda ele vestir o hábito, colocar o item numa bolsa e seguir ela. Depois de percorrerem uma certa distância, a moça usa uma pedra para se comunicar com alguém que ela chama de Vossa Santidade. Luciel pensa que para estar em contato com alguém com esse título, Catleia deve ser muito mais do que apenas uma lojista. Eles entram em uma sala com um tapete vermelho onde a mina se abaixa em respeito e o cara imita. Por trás de uma cortina tá a Papissa, uma mulher bem importante. Catleia explica sobre o desempenho do rapaz e fala sobre a alma penada que ele enfrentou e os detalhes que ele contou sobre ter tido a magia suprimida no local, além dos itens que ele trouxe. Com isso, a Papissa direciona a fala pro Luciel, que primeiro se apresenta pra ela. A mulher pede pra ele mostrar o que coletou, então o rapaz entrega o vestimento e o cajado da alma penada. A mulher reconhece de quem são os itens, era um sacerdote que sumiu há 12 anos. Ela também conta sobre os efeitos dos itens. O colar espiritual reduz pela metade o consumo de magia e o cajado da disrupção impede que os outros usem magia por perto. Ela fala que quer comprar esses itens. Luciel acaba olhando pra Catleia, que devolve um olhar ameaçador que com certeza significa que ele não pode recusar. De qualquer forma, ele decide fazer uma proposta usando as habilidades de negócios que desenvolveu na vida passada. O cara comenta sobre esses itens terem algum valor sentimental pra ela, então concorda em entregá-los, mas em troca ele faz um pedido. Luciel quer uma bolsa mágica maior para conseguir explorar o labirinto com mais eficiência. A Papissa oferece um saco mágico que cabe praticamente o volume de um cômodo inteiro, e a pessoa ainda pode ver o que tem dentro. Ela termina falando para ele voltar com a Catleia para ver se ele encontra mais coisas ao explorar o labirinto. Depois disso, enquanto voltam, Catleia elogia como Luciel consegue manter a calma, já que fazer um pedido enquanto oferece algo para Papissa é uma coisa que poucos teriam coragem de fazer. De qualquer forma, a mulher parece ter gostado do Luciel, então Catleia fala que ele pode ficar tranquilo, apesar de que o olhar ameaçador da moça não deixa isso acontecer. Um dia depois de ter superado o desafio da sala do chefão do labirinto, Luciel percebe que cometeu muitos erros naquele combate e imagina que o Mestre Brod ficaria desapontado. Para melhorar isso, ele imagina que seria bom entrar no treinamento de paladinos ou templários. Porém, nesse momento, a barriga do cara começa a roncar e ele vai atrás de um rango. No caminho, ele encontra a Lumina e outras duas integrantes do regimento dela. A de cabelo azul se chama Quina e a de cabelo vermelho se chama Lucy. Elas chamam Lumina de mestre, então Luciel também se apresenta como exorcista. As três também estavam indo tomar café da manhã como de costume após o treino matinal, mas Lumina aproveita para comentar que ouviu falar sobre o Luciel ter tido bons resultados em apenas 10 dias. Ao escutar isso, Luciel revela que tem algo em mente, então para conversarem melhor, a paladina chama o cara para tomar café com elas, novamente pensando que isso é obra da sorte monstro. Luciel fica muito feliz. Depois que ele conta que queria participar dos treinamentos de paladinos, as minas chamam ele de idiota e pensam que ele não vai sobreviver. Dá até pena do coitado com elas falando de uma forma tão cruel. No entanto, quando ele demonstra muita tristeza com a situação, falando que queria voltar para Merratone para continuar o treinamento e ficar mais forte, a Quina fala que de qualquer forma os curadores só podem ser transferidos quando são nomeados formalmente pela sede. Nesse momento, a Lumina diz que se a questão é apenas o treinamento, ela tem uma ideia de como ajudar, mas pode ser desafiador. O cara aceita imediatamente a oportunidade e adivinha para quem ele agradece por mais um momento de sorte. Depois, ao voltar pro labirinto, Luciel continua o exorcismo a partir do 11º andar e não tem grandes surpresas, então ele aproveita e explora também o 12º. Ele leva as pedras recolhidas para Catleia e acaba demonstrando que tá nervoso. Quando a moça pergunta, ele fala que ela deixou uma boa marca nele no dia anterior, lembrando da rigidez e dos olhares ameaçadores dela. O rapaz até pergunta se ela já foi paladina ou se lutou sob o comando da Papissa, mas novamente ela mostra aquela personalidade assustadora antes de voltar a falar gentilmente, de uma forma que fique claro a falta de vontade em falar sobre o passado. Sendo assim, Luciel se encolhe e deixa o assunto de lado. Catleia aproveita para entregar o saco mágico que ele pediu para Papissa e fala para ele canalizar
utilizar a magia no saco, que papo estranho. O cara obedece e o saco mágico brilha e muda de cor em seguida. Catleia então explica que agora esse item pertence ao Luciel e que pode guardar praticamente tudo que tiver ao alcance dele, simplesmente tocando no objeto e dizendo guardar. Para retirar, ele só precisa imaginar o time e dizer retirar. Além de toda essa moleza que o saco mágico permite, Luciel encontra livros lá dentro, e Catleia conta que foi a papissa que mandou incluir todos os livros da loja. Como era de se esperar, o garoto mais uma vez põe essa na conta da sorte monstro, sendo a terceira vez no mesmo dia. No dia seguinte, Luciel explora até o 15º piso do labirinto, e depois vai pro treinamento das paladinas. Depois dele se apresentar, Lumina fala que vão começar com o aquecimento e o treinamento de combate, mas o rapaz, mesmo sabendo que elas devem ser muito mais fortes do que ele, não se sente bem entrando em uma luta contra uma mulher. Porém, a loira não se importa muito com isso. Em seguida, o aquecimento começa e é uma corrida. Então Luciel imagina que vai ser de boa depois de correr tanto no treinamento do Brody. Só que ele não consegue acompanhar as moças e a Lumina chama ele de lerdo depois que as paladinas passam na frente dele por uma volta inteira de diferença, mesmo ele correndo mais rápido que pode. Ele não quer que o seu treino com o Brody tenha sido em vão e também não aceita ficar para trás por conta do nível e da profissão. Então ele dá tudo de si. Depois de meia hora de corrida, o exorcista termina o aquecimento dando 8 voltas atrás das minas e se sente humilhado com isso. Agora é hora do treinamento de combate. Lumina põe as paladinas para lutarem entre si enquanto vê o Luciel portando as duas armas e pergunta há quanto tempo ele usa esse estilo de luta. Ele conta que faz isso desde que começou a explorar o labirinto, então a Lumina fala que é imprudência fazer isso sem habilidade de empunhadura dupla. Dito isso, ela fala que quer que ele lute como aprendeu na guilda dos aventureiros e tente atacar ela. O cara então passa a usar a espada e escudo e mesmo lutando com tudo, não consegue acertar nenhum ataque na Lumina, que ainda acerta um soco nele, mostrando ponto de vulnerabilidade. Em seguida, ele começa a pronunciar uma magia enquanto lembra de uma dica do Brody sobre a maioria dos oponentes serem mais fortes que o Luciel, mas que ele tem uma força que ninguém conhece, então deve preparar uma armadilha. Depois de conjurar a magia de cura superior, o cara faz um ataque certeiro, só que não. Lumina aparece atrás dele e até fala que ele mandou bem, mas deixa ele inconsciente com um golpe no pescoço. Um tempo depois, a Lucy acorda o rapaz com tapas no rosto. Apesar de tudo, elas revelam que a Lumina parece ter pegado pesado demais com ele, de uma forma que nem elas estão acostumadas a ver. Isso deve ser algum tipo de respeito pelo curador. No outro dia é feito um treino de guarda-costas, com o Luciel no time da Queen e da Lucy. O time delas venceu, então a líder do outro time, chamada Elizabeth, fala que perderam só pela presença do Luciel no time da Lucy. A Lumina concorda, já que como ele tem menos de 5 anos de experiência, o normal seria o time da Lucy ter dificuldades, porém ele ajudou muito a fortalecer a defesa delas. Lumina também fala sobre ele ter 17 anos e já ser um curador classe 5, com afinidade para magia sagrada 7, sendo totalmente anormal assim. A Elizabeth então fala que isso seria impossível até para um curador talentoso, só que a mestra repete que o cara é uma anomalia. O problema pro Luciel é que essa palavra não cai muito bem, ele acha que isso é rude. Porém a loira fala que ficou sabendo que depois de sair da guilda dos curadores, o cara se abrigou na guilda dos aventureiros, curando as pessoas de graça em troca de treinamento e que aguentou muita porrada o dia inteiro por muito tempo. O cara se surpreende com o tanto de informações que se espalharam e a Lumina até comenta sobre o apelido de zumbi masoquista. Com isso, a paladina faz ele admitir que realmente não é normal, então o Luciel pede desculpa por ter reclamado. No dia seguinte, ele volta pro labirinto pensativo sobre a dificuldade em melhorar as habilidades, mesmo depois desse treino. De qualquer forma, como o mestre Brody falou, ele não deve se prender aos números e continuar a exploração no andar 16, onde enfrenta alguns mortos-vivos, agora com espada e escudo. Com o saco mágico, ficou muito mais fácil equipar as armas na hora do combate. Em seguida, ele encontra uma armadilha e, confiante na proteção do manto mágico e da magia de barreira, ele decide ver que tipo de armadilha é. Dessa vez, o botão atrai zumbis que cercam o cara, mas a purificação e o estilo de luta dele são suficientes para acabar com os monstros. Mesmo sabendo que sente dor quando é atacado, Luciel ainda considera esses mortos-vivos como ilusões por não passar de nível quando enfrenta eles. Mesmo assim, ele considera tudo isso um treinamento e, com o passar dos dias, chega no 20º andar, onde encontra outra porta de sala do chefe, que ao conversar com a Catleia, eles chamam de câmera principal. O rapaz pergunta pra ela o que tem no 20º andar, mas a moça nunca nem entrou no labirinto, então não tem como saber, mas pode ser outro integrante da guilda que perdeu a vida no labirinto. Ele pensa sobre a tristeza na expressão da mina, mas conclui que seja atuação, porque ainda acha que é tudo ilusão nesse labirinto. Nos 2 dias seguintes, o jovem volta pro salão do chefão do 10º andar, até que no próximo dia, Elizabeth vai até os aposentos dele pra chamá-lo pro treinamento de empunhadura dupla, mas fica frustrada com o desleixo dele, só porque ele acabou de acordar e tá tudo desarrumado. Primeiro ele vê o combate entre duas minas usando espadas nas duas mãos. A luta é bem equilibrada, mas termina quando uma é rendida. Lumina pergunta o que ele percebeu. Ele primeiro comenta sobre o desempenho das paladinas, agindo como se estivessem sempre pensando vários passos à frente, mas sobre a empunhadura dupla ele admite que deixa o lutador vulnerável principalmente durante o ataque.
ataque, mas que com as duas armas não pode parar de atacar. O próximo combate é do Luciel contra uma das garotas. Ele usa espada e escudo enquanto ela usa duas espadas. O cara faz a magia de barreira antes de começar. Já no início da luta ele é pressionado com vários ataques da mina, mas consegue ir defendendo com o escudo. Quando pensa que é o momento de atacar, o rapaz acaba recebendo um chute na cara e caindo no chão. Ele se cura e vai pro próximo combate. Dessa vez é contra Elizabeth e novamente ele perde rapidamente. Ele pergunta se ela sumiu durante a luta, então a loira fala que usou uma habilidade de ilusão, graças à sua afinidade dupla com água e fogo. Com esse treinamento ele aprende muita coisa, até que finalmente abre as portas para a câmera principal do 20º piso. Agora com mais experiência ele também derrota o chefão de lá e leva os itens pra papissa. Os itens deixados pela alma penada também pertencem a um sumo sacerdote, assim como o do 10º, esse entrou no labirinto há mais de 10 anos e se perdeu. Com isso o rapaz pergunta sobre o sacerdote ter virado morto-vivo e se voltado contra a igreja. Catleia o repreende, mas a papissa responde que o homem se voltou contra a república, a sede da igreja e a guilda. Ela conta que faz 50 anos que o subterrâneo da igreja virou um labirinto e ninguém sabe o que causou a transformação, pois era um lugar cheio de vida. Luciel acha estranho ela saber de algo de 50 anos atrás tendo uma aparência tão jovem. A mulher também conta que muitos tentaram selar o labirinto e isso impediu que os monstros escapassem. Ela confirma que tem como derrotar esse labirinto, destruindo o núcleo emissor de miasma. Dizem que isso faz com que a impureza se dissipe e que o labirinto desapareça com o tempo. O problema é que ninguém conseguiu essa proeza até agora. Já teve um grupo de templários e paladinos de elite que tentou explorar o labirinto em um ritmo acelerado. Ele imagina que tenham sido pessoas tão fortes quanto a Lumina, então esse labirinto é pior do que ele imaginou. A questão é que a miasma e o cheiro ruim desacelerou o ritmo daquele grupo. Se o problema é o cheiro, Luciel conseguiria lidar, mas a papissa conta que muitas vidas foram perdidas com esse labirinto, e os curadores estão sendo usados como exorcistas, pois cada vez tem menos pessoas nascendo com profissão de templário ou paladino. Então os curadores com magia de purificação são a única opção para impedirem que os zumbis escapem. Ela fala que essa é a maior prioridade no momento, mas pede para ele continuar explorando o labirinto e pergunta se tem algo que o cara deseja, que seja necessário para a missão. Luciel fala sobre armas e equipamentos resistentes aos mortos-vivos. Por fim, a papissa fala que quando ele chegar na classe 7 de curador, ele poderá ser promovido por ela. Após essa conversa, o cara fica muito feliz com a possibilidade de promoção. Com a substância X acabando, Luciel vai até a guilda dos aventureiros para reabastecer, e logo de cara percebe muitos aventureiros encarando ele por ser um curador. Ele encontra o mestre e pede 10 barris da substância X, fazendo os aventureiros encararem por outro motivo agora. O mestre aproveita para pedir um favor pro rapaz. Ele quer que Luciel faça negociações nessa guilda como fazia em Merratone. O jovem explica que não pode porque ainda tá trabalhando na sede da igreja, então o homem pergunta sobre a condição de pedir um tratamento como aventureiro. Ele reflete um pouco, lembrando que em Merratone prometeu que ajudaria se houvesse aventureiros com problemas. Com isso, Luciel concorda em ajudar, já que é um aventureiro também e pode atender dessa forma. Enquanto o mestre vai buscar a substância X, Milt explica que tem alguns monstros de alto nível aparecendo, e uns caras foram gravemente feridos, por isso o mestre parece meio triste, já que os aventureiros são considerados família por ele. Quando Luciel pergunta sobre a possibilidade de irem até uma clínica, a mulher fica exaltada porque ninguém conseguiria pagar um tratamento e provavelmente seriam vendidos como escravos. Nesse momento, o mestre retorna, então Luciel fala que vai cobrar apenas uma moeda de prata por pessoa tratada. Depois disso, vemos o local onde estão os aventureiros feridos. Tem bastante gente mesmo, e ninguém consegue pagar o custo de um tratamento em uma clínica. Então eles estão sem esperança, quando de repente chega o Luciel, acompanhado do mestre, e todos ficam revoltados com a presença de um curador. Sendo assim, o homem põe ordem na casa, e fala que o Luciel é uma lenda urbana de Merratone, o curador zumbi masoquista que ajuda as pessoas por uma moeda de prata. Ao escutarem isso, os aventureiros comentam que achavam que era só uma lenda, e todo mundo chama ele por esse apelido de zumbi masoquista, que o Luciel obviamente não curte e não quer que o apelido pegue de vez. Ainda disposto a ajudar, o garoto fala que não pode pegar o trabalho das clínicas, mas pede para não se revoltarem nem atacarem as clínicas por serem muito caras. Acontece que ele só pode ajudar dessa vez porque foi buscar a substância, mas tem 3 condições para isso. Primeiramente, o tratamento custa uma moeda de prata por pessoa. A segunda condição é que se alguém da igreja, como ele, a papisa ou as valquírias tiverem problemas, eles devem fazer o possível para ajudar. Por fim, ele proíbe que usem apelidos com as palavras zumbi ou masoquista. Todos concordam com as condições, então ele começa o tratamento. Não demora muito porque o rapaz conjura cura superior em área, sendo capaz de curar todos ao mesmo tempo. Em seguida, eles começam a pensar em um novo título pro Luciel. Alguns dão nomes relacionados ao preço das curas, como Curador Barateza. O outro sugere Curador com Sede de Sangue, porque o jovem gosta de lutar, mas todos ainda acham que Zumbi Masoquista combinava mais. Aos poucos eles chegam no consenso de apelidar ele como Santo Esquisitão, mas Luciel agora tem certeza que os aventureiros são péssimos para apelidos. No dia seguinte, antes de entrar no labirinto, o cara fala com a
Catleia, que percebe que ele chegou um pouco mais tarde do que de costume. Acontece que ele foi se despedir das Valquírias, mas os aventureiros formaram uma multidão por ele. Dessa vez, Luciel fala que quer passar um tempo maior no labirinto, então Catleia fala que é muito perigoso, porém o cara diz que tem suprimentos suficientes no saco mágico, e cita que quando os monstros da câmara principal são derrotados, eles não aparecem mais se não abrirem a porta. Com isso, a mulher acaba concordando, mas diz pra ele voltar pelo menos uma vez por semana. Ela não quer que ele exagere e acabe perdendo a vida. Em seguida ele sai, mas volta antes de uma semana, então Catleia aproveita para entregar umas armas e armaduras novas, e itens mágicos da papissa. Com isso, Luciel fica equipado como um paladino. Além do equipamento, a mulher entrega um travesseiro, chamado Travesseiro do Anjo, que ajuda a dormir profundamente e a acordar revigorado. Eu preciso de um desse. Depois ele passa novamente na guilda dos aventureiros para pegar a substância X. O mestre já esperava por ele, imaginando que seria o dia de folga do santo esquisitão. Além da compra, ele pede pro homem entregar uma carta para a guilda de Merratone. Ele já escreveu pros amigos antes, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. Nesse momento, chegam outros aventureiros para cumprimentarem o santo esquisitão, e chamou ele para participar de uma simulação de batalha depois das curas. Luciel vê que esse apelido pegou mesmo. O mestre comenta que o número de baixas e fracassos nas missões diminuiu bastante desde que os aventureiros começaram a treinar mais. Em seguida, o aventureiro chamado Elliot aparece para cumprimentar o curador. Ele já demonstra uma certa proximidade e parece que recentemente ensinou uma habilidade de aprimoramento físico pro Luciel. O cara concentra a energia mágica para usar a habilidade, mas ainda precisa praticar para usar direito. De qualquer forma, o Elliot comenta que ele tem um bom controle mágico, mas ainda tá empacado no nível 1. Luciel diz que nunca derrotou nenhum monstro, isso porque ele ainda acha que os do labirinto são apenas ilusões. O aventureiro acha que isso é um desperdício, porque o curador luta bem, então é como um diamante bruto. Logo aparece a Milt e chama ele para realizar as curas. Depois de ajudar todos, ele pergunta se alguém tem notícias de Merratone ou do regimento das Valquírias. Sobre as paladinas, uma aventureira conta que estão a salvo, mas parece que alguns templários foram de base. Sobre Merratone, comentam que o tornado tá fora de controle, sequestrando aventureiros e levando para a sala de treinamento. Luciel sabe que Tornado é o apelido do mestre Brod, e os aventureiros comentam que o cara tinha um discípulo antes e estava focado só nessa pessoa, mas quando o aprendiz foi embora, os outros aventureiros tiveram que pagar o pato. Sabemos que esse discípulo era o Luciel. Tem também uma notícia sobre o cozinheiro que tá fazendo as pessoas tomarem a substância X e ainda inventando novas receitas. Por último, comentam que as recepcionistas da guilda dos aventureiros vão se casar. Os rumores são que se encantaram por aventureiros mestiços de classe A. Como são recepcionistas, no plural, Luciel sabe que foram pelo menos duas, então ele imagina que uma seja Nanaela, já que os noivos são mestiços, e pensa que talvez esse seja o motivo de não responderem suas cartas. De qualquer forma, ele deseja que pelo menos convidem ele para o casamento. Alguns meses depois, Luciel conclui a câmara principal do 30º andar usando a cura superior em área para derrotar os monstros, e consegue vários itens dessa vez. Quando ele volta, Calatea demonstra muito alívio pelo cara ter retornado com vida. Dessa vez ele conseguiu mais de 400 mil pontos, sendo capaz de comprar um manto poderoso e até umas poções mágicas, para não ficar dependendo apenas da magia de cura quando se ferir. Quando o jovem conta que usou a cura superior em área para limpar a câmara, Catleia fica impressionada por alguém tão jovem conseguir usar essa magia. Ela suspeita que ele tenha mentido a idade, e o rapaz ainda revela que quando chegou na guilda pela primeira vez, com 15 anos não sabia nem usar a cura normal. Sendo assim, a mulher pergunta se ele usou alguma droga suspeita. O cara lembra da substância X, então Calatea leva ele para confessar isso pra Papissa. Pelo menos ele acha que vai descobrir informações sobre a substância dessa forma. Quando eles chegam, a Papissa admite que tá surpresa pelo Luciel ter chegado no nível 30 do labirinto sozinho. Ela agradece os esforços e reconhece que os poderes mágicos do cara ficaram muito mais fortes. Sobre isso, a Catleia relata que o garoto bebe uma coisa chamada substância X há 2 anos e meio. Ele mostra o barril, mas o cheiro incomoda as duas, então Catleia manda guardar. Ela pergunta se é um veneno e o rapaz diz que não, mas usa a purificação só pra garantir. Quando o Luciel explica que é uma bebida usada na guilda dos aventureiros e dá os detalhes que conhece sobre a substância, a Papissa reconhece do que ele tá falando e explica que foi criada para despertar os talentos das pessoas. Ela é feita de ervas medicinais, coração de dragão e água espiritual, tudo transformado em uma pílula. Dizem que um sábio desenvolveu um dispositivo mágico para replicar essa receita a qualquer momento, porém o resultado apareceu em forma líquida. Substância X era o nome da pílula, mas a versão líquida era tão intragável que foi chamada de Lamento de Deus. Luciel admite que até Deus lamentaria o sabor dessa bebida. Mesmo assim, ele revela que toma 3 canecos dessa bebida por dia após as refeições, e faz isso há 2 anos e meio. A motivação dele é que a vida nesse mundo é muito frágil, então ele sentiu que tinha que fazer de tudo para sobreviver. De qualquer forma, como não tem efeito colateral, ele não vê problema em beber. A Papissa comenta que o crescimento do garoto deve ter vindo com base nos esforços e na aprovação de tomar essa gosma. Dito isso, ela volta pro assunto do labirinto e pergunta quais monstros ele encontrou dessa vez. O rapaz conta que foram
3 almas penadas e 5 cavaleiros fantasmas. Ele evitou os ataques e usou cura superior em área para derrotar as criaturas. Reconhecendo o talento dele, a papissa fala que talvez um dia ele se torne um sábio. Ao analisar os itens que o cara pegou do monstro, ela comenta sobre umas 3 garotas, mas não fala nada sobre isso e finaliza a reunião dizendo que vai deixar a recompensa com a Catleia assim que possível. Depois disso, vemos o Luciel chegando outro dia para falar com a mulher. Ela entrega uma carta enviada pela papissa que detalha os efeitos do lamento de Deus ou da substância X. O cara pega o papel e decide ler no labirinto. Antes dele sair, a moça deseja boa sorte para ele e fala que se tiver dificuldades, ela vai estar ali para ele. Depois disso, no labirinto, o jovem lê as anotações sobre o lamento de Deus. No papel tem informações escritas pelo próprio sábio. Começa falando sobre os 3 impulsos primordiais dos seres humanos: o sono, a comida e a reprodução, mas esses impulsos costumam diminuir em indivíduos que se dedicam à igreja. Considerando que esse medicamento poderia ajudar os devotos para que não perdessem as alegrias de viver, o efeito da substância é a amplificação desses impulsos, porém tem vários efeitos. O medicamento protege o corpo de doenças e facilita o crescimento, mas as críticas por conta do cheiro insuportável fizeram a igreja desistir da substância. Então o sábio decidiu repassar para a guilda dos aventureiros, na esperança de que o lamento de Deus seja o item que salvará o mundo algum dia. Sobre o funcionamento da substância X, ela basicamente aumenta um dos instintos primordiais e transforma essa energia para aumentar a capacidade física geral, ou seja, um dos instintos é sacrificado. Com isso em mente, Luciel começa a pensar qual foi o caso dele. O jovem lembra que sente fome e gosta de dormir, mas só agora percebe que não tem o impulso de reprodução. Essa descoberta deixa ele frustrado e agora ele imagina que a Catleia estava com pena dele. O cara agora se considera basicamente um sábio celibatário. Ele lembra que tem muitas mulheres nesse mundo, mas nunca sentiu desejo perto delas. Apesar disso, elas chamam a atenção dele, então atração ele tem. Sendo assim, ele decide superar logo esse labirinto para poder se apaixonar. Determinado, ele entra em ação, mais disposto do que nunca. Um mês depois de descobrir o segredo da substância X, Luciel continua explorando o labirinto, chegando ao nível 40, mas ele ainda não se sente pronto para enfrentar o chefão desse andar. O cara tá com um mau pressentimento. Assim, ele decide passar na guilda dos aventureiros para ver se consegue mais informações sobre os mortos-vivos. Porém, antes de entrar, uma garota com orelhas de fera aparece. Luciel tenta falar com a criança mestiça, mas ela não responde e o cara percebe que se virem ele nessa situação, podem dar um apelido pior ainda. Então ele leva a criança para dentro da guilda. O que Luciel não esperava era ser recebido pela Nanaela e pela Mônica. O problema é que antes de conseguir conversar com elas, os aventureiros na guilda não perdem tempo e seguram ele para avisar a todos de que o Santo Esquisitão chegou, para curar todo mundo que precisa. Sem opção, Luciel usa magia para ajudar os aventureiros feridos e em certo momento, ele avisa para Milt sobre a criança mestiça que parece estar precisando de alguma ajuda. Ela vai até a garota que também já está sendo parada pela Mônica e pela Nanaela. Enquanto continua curando, Luciel se questiona por que essas duas vieram até a capital e de repente conclui que elas apareceram para avisar que vão se casar. Isso deixa ele com vontade de chorar. Depois de ajudar todos que precisavam, Luciel é chamado pela Milt, que fala para ele acompanhar a menina mestiça até o subúrbio. É uma missão urgente, mas as recepcionistas de Merratone querem ir com ele. Além disso, por ser um local meio perigoso, o mestre também se dispõe a ir junto. A comunidade do subúrbio tem as casas bem desgastadas e sem manutenção. Luciel percebe um cheiro estranho, como se fosse cheiro de morte, além de poças de sangue por toda a parte. Em uma área aberta, o grupo encontra vários mestiços feridos e doentes. O mestre fala que esses parecem ser os representantes da cidade-estado independente de Enice. Nanaela conta que ao se aproximarem da fronteira, eles foram atacados por um grande grupo de bandidos. Com essa quantidade de pessoas, não tem como levar todos para as clínicas. Com isso, Luciel entende que foi esse o motivo da garota pedir ajuda na guilda. Quando o homem se levanta, o cara já se aproxima para ver se ele tá bem, porém o mestiço parece inconsciente de certa forma. Do nada, o homem ataca o rapaz com uma faca e cai no chão em seguida. Luciel logo começa a lembrar de como foi de base na vida anterior e acha que já vai de base de novo. No entanto, ele volta a ter a determinação de sobreviver. O cara tira o punhal e conjura a cura superior em área, ajudando todos os mestiços e ao mesmo tempo curando o próprio ferimento. As minas se aproximam preocupadas e o mestre pede desculpa pelo descuido, porque não pensou que alguém iria atacar ele. O jovem não fica ressentido pela atitude do mestiço, porque acha que ele só estava tentando proteger os companheiros por instinto. Depois de mais algumas purificações e regenerações, Luciel determina que o tratamento acabou e percebe que o homem que o atacou é o pai da garota que pediu ajuda. Outros residentes da comunidade aparecem nesse momento e imploram por ajuda. Eles se comportam de forma bem submissa, tanto que o rapaz acha estranho por parecer um cumprimento japonês. Como pelas regras Luciel não poderia curar as pessoas de graça, ele faz isso com o pretexto de caridade. Depois ele ainda purifica a área que era a fonte da doença e explica que não pode fazer isso sempre, falando também sobre a importância da segurança pública e da necessidade de limpeza frequente para evitar que as pessoas se machuquem ou fiquem doentes. Mais tarde, Luciel volta para o centro da capital e conversa com as amigas. Quando Nanaela demonstra preocupação
preocupação por ele ter sido atingido, o cara fica encantado e pensa que isso pode até dar pra ele a determinação que precisa pra enfrentar o chefão do nível 40, e mais uma vez associa a situação com a sorte monstro. Em seguida ele pergunta por que elas estão na capital, já que a guilda deve ficar com dificuldades sem as recepcionistas. Mônica fala que vai mesmo ser trabalhoso pra guilda manter a recepção, ainda mais com duas recepcionistas se casando, por isso elas vieram visitar ele, antes que tudo fique ainda mais corrido. Quase sem conseguir falar, Luciel pergunta quem são as duas que vão se casar, então Nanaela responde que são a Melina e a Mernel. Mônica fala que contaram isso nas cartas, então o cara se surpreende porque não recebeu as cartas delas. Inclusive ele sempre escreve, mas nunca recebe uma resposta. Ao escutarem isso, as moças contam que também não receberam nenhuma carta dele, mas o Brod parece ter recebido alguma porque parecia bem feliz. Pra tirar isso a limpo, eles vão até o mestre, que revela que sempre festeja depois do trabalho, e acabou esquecendo de enviar todas as cartas. Antes da conversa continuar, ele desaparece perguntando qual das duas moças é a namorada do Luciel. O cara fica constrangido, mas os outros aventureiros também comentam que essas minas estavam com ele até no subúrbio, e alguns chegam a pensar que ele namora as duas. Ele então conta pro Elitz que foi graças a essas amigas que ele conseguiu virar um curador. Com esse apoio, ele aguentou a substância X e o treinamento do Brod. Ao escutarem esse nome, os aventureiros se espantam, reconhecendo que ele tá falando do Mestre Tornado. Depois disso, ele vai até as duas, e elas contam que vão ficar 3 noites na capital. Sendo assim, ele quer passar o máximo de tempo com elas. Com isso, as minas já agarram ele pelos braços para levar ele até a sala de treinamento, onde tem mais gente para ser curada. Luciel acha estranho, mas é assim que elas querem passar o tempo com ele, apoiando esse trabalho. Então os três passam esse tempo cuidando dos aventureiros feridos. Como desculpa pelas cartas, o mestre faz um grande banquete para todo mundo, e pouco tempo depois chega a hora das minas irem embora. Luciel se despede emocionado, agradecendo pela visita, e fala que na próxima é ele que vai tentar visitar elas. Após a partida, o cara sente que essa visita deu a energia que ele precisava para continuar lutando no labirinto. Em seguida, os mestiços vão até o jovem para agradecer por toda a ajuda, além de pedir desculpa pela facada. Novamente, nesse cumprimento japonês de submissão, Luciel fala que o importante foi ter conseguido salvar a vida dele. Isso deixa o homem emocionado. Eles então contam que conseguiram falar com a papissa para abrir uma guilda de curadores em ienes, e novamente agradecem ao jovem, senão eles nem estariam vivos nesse momento. O homem demonstra novamente uma educação excessiva, e o Luciel acaba competindo até que a menina mestiça vai até ele com um sorriso no rosto. O pai chama ela de Sheila e conta que ela perdeu a voz depois de danificar as cordas vocais em um acidente. O rapaz se abaixa e fala pra criança que ela é uma heroína por salvar todas essas pessoas, e que não deve deixar o destino impedi-la de continuar firme e seguir em frente. Ele também faz uma conjuração que não sabe se vai funcionar porque ainda não dominou. A magia se chama cura extra, e Luciel espera que ajude a Sheila a recuperar a voz. Depois, em uma conversa com a Lumina, o rapaz conta que não se sente pronto para encarar a câmara principal do andar 40. A loira chama ele de covarde, mas fala que isso não é ruim, porque ele arrisca a própria vida ao explorar o labirinto. Então, se tá inseguro, ela sugere que ele treine mais. Como já faz um ano que o jovem chegou na sede, Lumina quer ver o quanto ele evoluiu, então eles começam uma batalha de treino. O rapaz começa na defensiva, porque mesmo com a habilidade de aprimoramento físico, é difícil lutar contra alguém tão incrível. Para conseguir atacar, ele tenta algo inesperado, trocando a espada por uma adaga. Luciel quase acerta a oponente, que admite ter sido surpreendida, e fala que ele realmente ficou mais forte. Eles treinam mais um pouco, e depois, com o cara bem cansado, a paladina volta a falar do quanto ele evoluiu, mas que ainda é melhor não tentar lutar contra inimigos muito fortes. Com essa conversa, o garoto comenta que a Lumina tá falando de forma informal, então com vergonha ela admite que faz um esforço para falar de forma séria, mas às vezes acaba se distraindo. Luciel então diz que esse tom amigável combina com ela. A loira fala que entre as paladinas o comum é ser mais sério mesmo, porém entre eles dois o cara fala que ela pode ficar à vontade se quiser. No dia seguinte, a Lumina parte com as outras valquírias pra fronteira, e 6 meses depois, com bastante treinamento, Luciel avisa pra Catleia que finalmente vai entrar na câmara principal do nível 40. A mulher então entrega uma carta que foi deixada pela Lumina. Ela explica sobre o tipo de inimigo que ela deve encontrar nessa sala. Seria um homem que usou sua habilidade excepcional com a lança para subir na hierarquia e virar templário-chefe, e um cavaleiro que usou a magia de cura poderosa e técnica com espada longa para se tornar capitão dos paladinos. No entanto, o inimigo na câmara é só um, e Luciel compreende que os dois se uniram e viraram um monstro morto-vivo. Usando espada e lança, esse monstro tem um estilo de luta que o Luciel queria usar. Pro azar dele, a magia de purificação não causa nenhum efeito, porém ataques físicos parecem funcionar. O problema é saber o quanto de dano esses ataques causam. O rapaz acaba sendo encurralado e, sem ter o que fazer, puxa qualquer coisa do saco mágico, que nesse caso saem os barris de substância X. Por mais absurdo que pareça, o fedor faz o monstro se afastar, gerando uma zona segura nesse canto. Depois disso, ele continua lutando aos poucos, mas isso leva tanto tempo e tantas batalhas que ele chega a perder um braço. Mas para alguém com cura poderosa é só um
contratempo. O cara chega até a dormir na área protegida pela substância, e desse jeito passa uma semana de batalhas diárias até que ele percebe que tá ficando sem comida. Então é bom dar logo um fim nisso. Por um momento, Luciel até pensa que se for de base, a papissa pode reviver ele como no jogo de RPG, só que ele tira isso da cabeça porque sabe que não tá em um videogame. Ele até já se convenceu de que esse labirinto é mesmo verdadeiro depois de tantos ferimentos sérios que já sofreu, mesmo que por algum motivo o nível dele ainda continua sem subir. Tendo em mente que isso não é um jogo com a opção de reiniciar, Luciel parte pra cima determinado a sobreviver. Agora ele já lutou tanto que aprendeu os padrões de ataque e também pela experiência que teve com essa luta de duas armas, ele consegue forçar uma abertura, para aproveitar que o inimigo não tem muita defesa. Luciel também lembra do que o Brody disse sobre não importar a força da pessoa, se perder a cabeça não tem volta. Sem ter certeza se isso funciona com mortos-vivos, o rapaz decide confiar na dica do mestre, mentalizando as pessoas que ainda quer ver de novo, sendo elas o motivo dessa vontade de sobreviver. Sendo assim, Luciel finaliza o inimigo com um ataque certeiro. O item deixado pelo chefão dessa vez é um livro. Logo o rapaz decide voltar porque Clateia deve estar preocupada, porém a porta não abre mais, não importa o quanto ele tente, empurrando ou puxando. Então o cara é forçado a continuar avançando, usando a substância X como repelente de monstros. No caminho ele encontra baús com tesouros, e as escadas para os níveis seguintes são achadas com facilidade, até que o cara chega no andar 50 e se depara com outra câmara principal. Depois de tanto tempo que o Luciel passou no labirinto, vemos um aventureiro na guilda perguntando dele pro mestre, que também teve notícia do rapaz já faz 6 meses. A última vez que o mestre viu o curador foi quando ele apareceu para estocar um monte de comida e substância X. Outro aventureiro pensa que ele pode ter ido em uma expedição, mas quando uma moça comenta que nos últimos meses as taxas das clínicas subiram muito, todos pensam que a igreja pode ter prendido o santo esquisitão. Enquanto isso, Luciel tá na porta da câmara principal do andar 50 do labirinto, comendo a última porção de comida que restou depois de tanto tempo. Ele pensa que se esse não for o último chefão, será o fim dele. O jovem se pergunta se vai virar um morto-vivo caso acabe indo de base nesse lugar, mas deixando isso de lado, ele pega aquele livro que obteve no andar 40 e dá uma olhada. A primeira coisa que o cara vê é sobre a magia Santuário Circular. A descrição diz que expurga magia de afinidade sombria e queima todos os demônios e fantasmas dentro da área. É um feitiço de esperança que protege tudo que é sagrado. Em seguida, Luciel entra na câmara, onde vários rostos sombrios formam uma aura e revelam um chefão, um tipo de alma penada bem grande que Luciel decide chamar de Rei Penado. A primeira coisa que o cara faz é tentar conjurar a cura superior em área, mas o monstro impede com um ataque que quase acerta o garoto. Alguns dos rostos saem do punho e vão em direção ao Luciel, mas ele consegue usar a purificação a tempo. Do nada, o Rei Penado aparece atrás dele e o exorcista agora entende que essa é uma arte das trevas, uma magia com afinidade sombria. Sendo assim, ele testa o feitiço Santuário Circular, que gera um cilindro de luz em volta dele. Quando o monstro tenta se aproximar, a barreira o impede. O problema é que o santuário gasta muita magia para se manter ativo, então Luciel toma uma poção mágica para recuperar um pouco de mana enquanto o feitiço se desfaz. Quando o bicho volta a se aproximar, Luciel começa a conjurar novamente o mesmo feitiço, só que dessa vez ele manda o círculo mágico para baixo do Rei Penado, gerando um cilindro em volta da criatura e acabando com ela aos poucos. Ainda assim, o chefão consegue forçar um avanço, arrastando o santuário junto. Luciel se afasta e toma mais poção mágica. No entanto, o bicho já tá nas últimas e antes de desaparecer, um rosto mais humano aparece em relances na face do Rei Penado. Sobre esse rosto, Luciel se questiona se todos os monstros e chefões derrotados já foram pessoas como ele. Além disso, ele pensa que o rosto humano estava tentando dizer algo. Agora, com o inimigo derrotado, no chão, o rapaz encontra um livro e um cajado. O livro é sobre magia sagrada proibida, então ele já sabe que vai ter que relatar a papissa. Depois de coletar os objetos, Luciel se depara com o brilho de um tipo de porta. Ele sente um bom cheiro, então se aproxima, mas ao tocar, a magia dele começa a ser drenada, até formar uma porta física, que se abre mostrando uma escada ainda mais para baixo. O curador toma mais poção e desce até o andar inferior, onde encontra um dragão aparentemente adormecido. Com as manchas sombrias na criatura, ele pensa que esse dragão pode ser um morto-vivo, mas mesmo com ele se aproximando, o monstro não se move. Sem ter muito o que fazer, Luciel toma o resto da poção mágica e conjura mais uma vez o santuário circular. A criatura solta um berro e depois cai novamente, agora sem as manchas sombrias. O garoto se aproxima e tenta tocar no dragão, mas ele acorda e solta outro berro, só que dessa vez ele tá mais consciente. O bicho começa a se comunicar com palavras e parabeniza o rapaz por ter derrotado ele com um só ataque, dando como recompensa uma pequena montanha de tesouros. O garoto pensa que pode ser uma armadilha, mas o dragão fala pra ficar tranquilo, já que não tem espíritos malignos nesse andar. E quando ele coletar as pedras mágicas restantes, o labirinto vai desaparecer, mas a escolha é do Luciel. Vendo que o dragão não parece uma ameaça, o cara decide perguntar qual é o propósito desse labirinto, e a resposta é que os dragões foram selados onde o miasma se acumula, como nesse próprio labirinto. Luciel questiona se não devia ter vindo o herói para resgatar o dragão, mas ele fala que nenhum herói apareceu. Porém, isso não foi tudo o que aconteceu
aconteceu nesse mundo. O dragão conta algum segredo pro rapaz, que fica incrédulo com a história. Em seguida, o dragão olha ele mais de perto e comenta que mesmo diante de um grande tesouro, Luciel não se agarrou à recompensa, dominado pela ganância, e ele gostou disso. Portanto, decide conceder uma proteção ao rapaz. Luciel fica receoso, mas o dragão explica que só vai ficar mais difícil dele ser eliminado, então o garoto aceita de bom grado. Primeiro, o dragão revela que daqui pra frente os monstros vão ficar mais poderosos e pede pra ele salvar o máximo de seres que puder, esperando que seus irmãos estejam entre eles. Já completamente brilhante, o dragão concede sua proteção ao Luciel, firmando o juramento. O garoto então reflete sobre as palavras do dragão e decide fazer tudo o que puder para cumprir sua parte do juramento. Na tela aparecem novos títulos obtidos pelo cara: abençoado pelo deus da cura, protegido pelo dragão sagrado e destruidor de dragões. Depois de esvaziar o local, ele recebe também um cajado e um colar. Depois é teletransportado para fora dali, enquanto recebe mais um título: liberador de selos. E graças ao juramento sagrado, ele agora pode sentir onde os dragões estão selados. Luciel reaparece na saída do labirinto e vai direto para Cathleia, que se assusta e quase acerta ele com umas kunais. Vendo que é o Luciel, a moça fica aliviada e dá um abraço nele. Ela tá muito emocionada porque depois desses 6 meses pensou que tinha acontecido algo no labirinto. Quando ele apareceu, Cathleia pensou que os mortos-vivos tinham escapado e se assustou. Dito isso, tem algo mais importante para eles fazerem. No lado de fora da igreja tem uma multidão de aventureiros exigindo que o santo esquisitão seja liberado. Quando chega na entrada, puxado pela moça, Luciel encontra Brod, Gulgar e Galba, além do mestre. Como demonstração de alívio por ele ainda tá vivo, Brod aplica um mata-leão no garoto. Enquanto o mestre sai para avisar que o santo esquisitão tá bem, o Tornado continua aplicando técnicas de imobilização no aprendiz. Luciel pergunta o que eles estão fazendo na capital, mas em vez de responderem, os caras comentam como ele é lerdo. O rapaz escuta a agitação do lado de fora e pensa que tá tendo algum festival. Antes de contar logo o que andou fazendo nesses 6 meses, Luciel decide matar a fome, comendo refeições preparadas pelo Gulgar e pelo mestre, além da substância X que não podia faltar. Depois, sabendo que o santo esquisitão voltou, uma multidão precisando de tratamento se junta e recebe a cura dele. Aproveitando a presença do Brod, Luciel tenta enfrentar o instrutor. Ele se demonstra muito confiante, mas apesar de ter ficado mais forte, o cara leva uma surra. Mesmo ferido, ele continua tentando, fazendo os aventureiros por perto perceberem que a lenda urbana do zumbi masoquista não é só uma lenda. Antes de ir embora, os aventureiros se despedem do Luciel e um deles até avisa que tá tendo o encontro do clube de masoquistas. Em seguida, Brod comenta sobre o tanto de gente que ficou preocupada com o garoto, mas que ele ainda é muito fraco. Gulgar diz que se ficar chamando o coitado de fracote, ele pode nunca mais querer voltar pra Merratone, mas Luciel fala pra não se preocupar com isso. Por sua vez, Galba comenta que seu estilo de luta pode combinar mais com o rapaz, porém o Brod não quer ceder o aprendiz pra outra pessoa. Nesse momento, Luciel lembra de entregar uma carta e pede pro Brod levar pra Nanaela e pra Mônica. O homem questiona se tá sendo usado como mensageiro particular, mas é só na brincadeira. Ele conta que elas estavam prontas pra largar tudo e virem pra capital também, porém seria um grande problema sem elas, então o Brod conseguiu convencer as minas a ficarem. No entanto, Galba comenta que o próprio Brod largou todo o trabalho como instrutor pra viajar até a capital. Mudando de assunto, Brod pergunta em qual das duas Luciel tá interessado. O cara fica mega assustado com a situação até que o Galba interrompe, dizendo que o Brod não entende muito bem de sentimentos. Em seguida, os homens partem de volta pra Merratone e Luciel se despede emocionado. De volta ao trabalho, Luciel vai até a Papissa, acompanhado pela Lumina e pela Cathleia, e sendo observado pelos outros sacerdotes. Antes do relatório, a sacerdotisa conta que normalmente teriam sido enviada ajuda imediata, mas houve discordância até que o regimento das Valquírias foi atrás dele, porém não conseguiram passar do andar 31 porque apareceram espectros. Em seguida ele conta o que aconteceu até derrotar o chefão do andar 50, deixando a mulher surpresa. Já a próxima parte do relato, ele diz que só pode falar pra Papissa, Lumina e Cathleia. Isso causa descontentamento entre os outros sacerdotes, mas a Papissa aceita a condição e pede pra eles se retirarem. Feito isso, Luciel conta sobre o livro proibido que encontrou e também o mais importante, o dragão sagrado morto-vivo que estava no fim do labirinto. O garoto explica que a criatura contou que ele e os irmãos foram amaldiçoados por uma divindade perversa e selados em labirintos. Por último, ele conta o segredo que o dragão falou. Acontece que o próximo herói só vai nascer em 40 anos, e até lá o mundo vai se voltar ainda mais pras trevas, deixando os monstros mais fortes. Sendo assim, provavelmente ninguém vai conseguir derrotar o Rei Demônio, ou Mao, recém-nascido. Isso deixa a Papissa ainda mais surpresa, então ela fala pra Cathleia e pra Lumina não comentarem com ninguém sobre o que o Luciel contou. Agora mudando de assunto, o cara tá curioso pra saber por que não sobe de nível de jeito nenhum. Então a sacerdotisa manda ele checar os status, mostrando que os atributos dele são bem altos pra alguém do nível 1, ou seja, ele tá ficando mais forte, só que não sobe de nível por algum motivo. A Papissa então entrega um documento pra Cathleia que repassa pro rapaz. Esse é o documento original sobre a substância X. No papel tem a informação de que apesar de todas as vantagens, essa substância tem a desvantagem de dificultar bastante a aquisição de novos níveis, sabendo que para subir de nível vai ter que largar a substância X
X, Luciel ainda considera esse o seu item apelão. Uma semana depois dessa reunião com a Papissa, ocorre uma comemoração pelo Luciel ter derrotado o labirinto, que tem sido um problema por 50 anos. Como recompensa, a Papissa promove ele a curador de classe S, sendo equivalente à classe de um bispo, além de que agora ele tem o direito de recusar ordens de qualquer um, exceto a própria Papissa. Dito isso, é hora do Luciel fazer um discurso. Ele tá muito nervoso, mas incorpora o espírito de negociante para se pronunciar pro grande público de sacerdotes. Usando palavras difíceis, ele conta sua história de como se tornou curador há 4 anos e percebeu que a igreja estava prestes a ruir. Toda a formalidade faz a Papissa e a Catleia caírem na risada lá atrás. Ele continua dizendo que a igreja tá ruindo por conta das práticas injustas e abusivas dos curadores, e isso causa revolta no povo, fazendo eles serem odiados. O problema é que a lei não mudou em muito tempo e as taxas não foram reguladas. Sendo assim, com sua nova autoridade, Luciel declara que vai criar novas diretrizes para as taxas de tratamento médico. Enquanto isso, é mostrado que a menina mestiça Sheila finalmente está voltando a falar, pronunciando a palavra papai depois de tanto tempo. Em outro lugar, as recepcionistas estão se casando juntas, e quando jogam os buquês, quem pegam são a Nanaela e a Mônica. A temporada termina com Luciel finalizando o discurso e refletindo sobre o caminho que tomou depois de ter reencarnado nesse mundo até ser promovido à classe S.